Aparentemente apenas um alcoólatra inútil que vive bebendo, mas do lado de fora ajoelham-se nobres implorando para você não beber, até mesmo a imperatriz está disposta a ceder o trono para você. Só implorando para você não beber, só porque toda a sua família é leal e honrada, e os mais velhos morreram em batalha pela grande bandeira. Você já quis confiar em seu talento de imortal da espada e do vinho para lutar no campo de batalha e servir o país, mas foi impedido pelos mais velhos da família e, exigindo que você nunca pise no campo de batalha, para deixar uma linhagem para a família e, infelizmente você só pode ficar em casa bebendo por 18 anos. Até que a imperatriz da grande bandeira, para conspirar para obter o sangue da sua família, difamou sua filha por roubo, já era muito óbvio. Será que a imperatriz da grande bandeira realmente pensa que não há ninguém na minha família e? Neste momento, você está deitado na cadeira de balanço sob a árvore dormindo profundamente, até que uma garota vestida de vermelho o acorde. Papai, não durma. Você se esqueceu que hoje é seu aniversário? Ao ouvir isso, você não pôde deixar de balançar a cabeça com um sorriso amargo. Tão rápido, já se passaram 20 anos. Nesses anos, as forças do clã têm invadido frequentemente as fronteiras. O povo da família E morreu em batalha defendendo o país. Você originalmente queria lutar no campo de batalha e servir o país, mas foi impedido pelos mais velhos da família E, exigindo que você nunca pise no campo de batalha, para deixar uma linhagem para a família e você também por causa das ilustres conquistas de seu pai, irmãos e ancestrais. Foi nomeado Príncipe Xiaoyao. Então você olhou para o peito de Elingir, aquele brilhante pingente de jade novamente mergulhou em pensamentos profundos. E Elingir nasceu 16 anos atrás de você e uma mulher. Aquela mulher foi a mulher mais bonita que você já viu em sua vida, embora só tenham se amado por um ano. Mas você não sabe nada sobre ela, não sabe sua identidade, não sabe de onde ela veio. Nem mesmo sabe seu nome. E no dia em que Elingir nasceu, aquela mulher, Yevan, desapareceu, deixando apenas este pingente de jade no corpo de Elingir. Lingir, está ficando tarde. Vá para a escola primeiro. Quando você voltar, papai vai te levar para comer um banquete no restaurante Zuixian. E Elingir fez beicinho e disse: Papai, proteger o país é uma glória tão notável. Os pais dos nossos colegas de classe estão se inscrevendo ativamente para se juntar ao exército no governo da cidade. Papai, você é tão incrível. Por que ainda tem que se esconder? Você suspira sobre a piedade filial. É para que o sangue da família E não se envolva mais em disputas. Seu avô deu ordens antes de partir, exigindo que eu nunca pise no campo de batalha. Você se esqueceu? Claro que me lembro. Vovô também pediu que você se casasse com mais algumas mulheres, para expandir a família E. Papai, mamãe vai voltar este ano para o seu aniversário? Ao ouvir isso, seus olhos ficaram sombrios e desanimados. Não se preocupe. Papai sempre os procura. Sua mãe logo voltará para se reunir conosco. Eu acredito em papai, e também acredito em mamãe, papai. Então eu vou para a escola. Vendo Elingir correr para longe, você suspirou, pegou o cantil de vinho ao lado e tomou um gole. 5 anos atrás, você despertou o sistema de imortal da espada e do vinho, depois de viajar por todos os tipos de bons vinhos e licores da cidade imperial. Agora você entrou com sucesso no reino da ascensão. Especialmente no aspecto da esgrima, a habilidade é suficiente para se comparar a um imortal, mas além de sua filha. Não há uma segunda pessoa no mundo que conheça seu reino, apenas pensam que você é um membro da família real que ama beber até a morte. Neste momento, Elingir está na academia Bailu. Estava lendo seriamente, quando de repente uma garota, com um grupo de garotos, a cercou. Lingir, minha pulseira sumiu, foi você quem roubou? E Elingir mostrou uma expressão suspeita e perplexa e perguntou: Que pulseira? Você está fingindo ser estúpida, não é? King Hou disse sem rodeios: É aquela pulseira de jade branca com essência que ganhei no meu aniversário há alguns dias, valendo 800 taéis de prata. Eu te mostrei aquela pulseira de jade ontem, dizendo que as lágrimas de King Hou estavam quase caindo, e os garotos instantaneamente ficaram cheios de pena e compaixão. Um após o outro, começaram a repreender. Obviamente foi você quem roubou. Por que você não admite? A digna mansão do príncipe Xiaoyao realmente faz esse tipo de coisa de ladrão de galinhas. Você não tem vergonha? Ouvi dizer que aquele Jiugui está bêbado todos os dias, e não consegue cuidar de sua filha, ouvindo alguém mencionar a família E. Elingir instantaneamente gritou com raiva: Não permito que vocês difamem meu pai. King Hou não teve medo nenhum. Então devolva minha pulseira. Então ela mostrou um sorriso frio e astuto no canto da boca.
O drama da farsa de hoje. Foi seu pai quem ordenou. Quanto ao porquê de papai fazer isso, ela não sabia. Então Elingir pegou sua mochila friamente. Vocês não encontraram, certo? É difamação. Ajoelhem-se e peçam desculpas. Eu sei. King Ho de repente pensou em algo e disse com astúcia: minha pulseira sumiu ontem à noite. Com certeza você roubou ontem à noite, e escondeu em sua mansão real. Ao ouvir isso, Elingir não conseguiu mais aguentar. Uma pitada de frieza brilhou em seus olhos. Que audácia vocês têm, nossa família é leal e honrada. Que ronjeira e outra sujeira. Meu pai é o primeiro-ministro da corte, no auge do poder. King Ho ficou confusa com a pergunta. Então, inconscientemente, respondeu para praticar 6 talentos? Então, adivinhe em que reino eu estou? O que isso tem a ver comigo? Estamos discutindo a pulseira agora. De repente, no segundo seguinte, todos viram. King Ho inteira foi jogada para fora, um mero refinamento de que também ousa me difamar. O súbito tapa de Elingir deixou todos atordoados. Normalmente, Elingir tem uma personalidade orgulhosa. Não esperava que, ao começar a lutar, fosse tão corajosa, mas eles não sabem que Elingir desde então, mesmo que inicialmente eu a levasse para treinar, transmitindo-lhe as técnicas secretas da família e, usando todos os tipos de tesouros naturais de maneiras inovadoras. Com apenas 16 anos, seu cultivo já se compara a um monstro do núcleo dourado, mas temo que ele seja excessivamente indiferente. Por isso, tenho suprimido seu reino. Os outros garotos ao redor não puderam deixar de respirar fundo ao ver isso. Embora tivessem a intenção de se juntar às regiões ocidentais, foram intimidados pelo poder espiritual de Elingir. Neste momento, um jovem de branco com traços delicados entrou na academia. Ótimo! O irmão mais velho Wang Shun está aqui. Todos instantaneamente queriam agarrar. Como uma tábua de salvação, soltando um suspiro de alívio. Olhando para o sangue por todo o chão, Wang Shun mostrou uma expressão de desagrado. O que está acontecendo? Irmão mais velho Wang, por favor, me salve. E Elingir não apenas roubou a pulseira que minha mãe me deu, mas também me atacou, me deixando assim, olhando para King Ho cuspindo sangue. Wang Shun não pôde deixar de se assustar. Irmã mais nova Ye, você não está exagerando um pouco? E Elingir zombou. Ela me caluniou, não importa o que. Você não pode bater nas pessoas. Qual é o status da irmã mais nova Hoer? Você pode arcar com as consequências de deixá-la assim? Nesse momento, King Ho agarrou a mão de Wang Shun e engasgou. Por favor, irmão mais velho Wang, me ajude a ensiná-la uma lição. Contanto que você esteja disposto a me ajudar, eu serei sua namorada. Ao ouvir isso, Wang Shun desembainhou sua espada diretamente e a direcionou para Elingir. Irmã mais nova Elingir, me desculpe. Você se atreve a desembainhar sua espada? E Elingir ficou ligeiramente atordoada. Um traço de irritação também apareceu em seus olhos calmos. Ela acenou com a espada nem muito rápido nem muito devagar. Instantaneamente, o ar gerou uma corrente reversa. Essa aura, reino do núcleo dourado. Como isso é possível? Todos ao redor ficaram instantaneamente chocados e não conseguiram dizer uma palavra. Elingir é na verdade uma potência do reino do núcleo dourado. Então, Elingir desembainhou sua espada e cortou diretamente a garganta de Wang Shun, encerrando sua vida. Então, Elingir apontou novamente para King Ho. Você quer morrer? Ou você quer dizer a verdade? O rosto de King Ho tremeu levemente. Ela absolutamente não podia admitir que havia caluniado Elingir. Caso contrário, sua reputação na academia seria arruinada. Mas se ela não admitisse... Sentindo a dor latejante vindo da ferida em sua panturrilha, King Ho sentiu pela primeira vez esse tipo de desespero impotente. Do outro lado, você chegou ao topo da mina, segurou o punho da espada na cintura e então, com um golpe de espada, dividiu o céu em dois. Em seguida, incontáveis bilhões de raios de espada caíram em cascata, e o lugar para onde o vento da espada apontava é o lugar onde os monstros são mais desenfreados, a floresta dos 10.000 demônios. Ao mesmo tempo, dentro do Palácio Imperial, todos os ministros ficaram tão assustados que se esconderam diretamente debaixo da mesa, tremendo de medo. Um grupo de guardas imperiais ficou de guarda ao redor, mas seus rostos estavam igualmente pálidos. Eu nunca pensei que haveria um imortal da espada como este dentro da cidade imperial. No entanto, você não sabia neste momento que este golpe de espada chocou toda a cidade imperial.
De repente, uma mulher cambaleou. Correndo em sua direção, parecia haver algo terrível a perseguindo. Vendo você, a mulher estava tão ansiosa como se estivesse agarrando uma tábua de salvação. Este cavalheiro. Há um tigre bárbaro atrás de mim. Seu cultivo já atingiu o reino da transformação divina. Você definitivamente não é páreo para aquele tigre bárbaro. Vamos fugir rapidamente. Ao ouvir isso, você não disse nada, mas cortou com sua espada em direção a ela. Instantaneamente, aquele tigre demônio extremamente feroz espalhou sangue por todo o local. Vendo a cena diante dela, a mulher ficou instantaneamente pasma. Este sênior é na verdade uma rara potência do reino da ascensão. Mesmo a dinastia atmosférica atrás dela tem apenas 3. Não, agora existem 4. Sênior, meu nome é Qin Shue. Obrigado por salvar minha vida hoje. Eu definitivamente vou te recompensar. Qin Shue, sua aura não é comum. Disse que existe um médico milagroso no estado de Dong chamado Qin Shue. Este é exatamente quem eu sou. Ser diagnosticado por você fez Qin Shue se sentir extremamente lisonjeada. Mas você apenas acenou com a cabeça e não ficou muito surpreso. Mesmo passando anos em casa isolado, eu ouvi falar do nome do médico divino Shue. Disse que essa mulher, embora não tenha um alto nível de cultivo, mas ela é proficiente em habilidades médicas e pode trazer os mortos de volta à vida. Do outro lado, dentro da Academia Bailu, vendo que era hora de sair da escola, Yelingyer arrumou sua mochila e se preparou para sair. Neste momento, um homem de meia idade entrou e perguntou: já é hora de sair da escola, por que vocês ainda não foram? Vendo este homem, Qin Hou instantaneamente se sentiu aliviada. Este é o aluno de seu pai, Qin Hu. Senhor Liu, você finalmente está aqui. Senhor, você deve fazer justiça por Houer. Vendo o ferimento grave na panturrilha de Qin Hou, Liu Yuan franziu a testa e perguntou em voz profunda: Houer, quem te deixou assim? Qin Hou apontou para Yelingyer e disse com ressentimento: ela roubou a pulseira que minha mãe me deu. Foi ela quem me atacou e me feriu. O irmão mais velho Wang Xuan queria me ajudar, mas ela o matou cruelmente sem dizer uma palavra. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Yuan ficou repentinamente sombrio. A Academia Bailu tem sido um lugar de estudo e ensino por 500 anos. Não tolera opressão. Hoje eu devo aleijá-la. Liu Yuan não está interessado em investigar a verdade sobre o que aconteceu. Afinal, uma é a filha do primeiro-ministro e a outra é apenas a filha do bêbado príncipe Xiaoyao. De repente, uma aura poderosa veio de frente. Um homem de meia idade de túnica longa e cabelos grisalhos caminhou de longe. Seu corpo exala a aura de um especialista no reino da transformação divina. Vendo o vice-diretor Song Yuanshan da Academia Bailu chegar, Qin Hou, que já estava desesperada, mostrou novamente uma expressão de excitação. O mestre que vai punir Yelingyer finalmente chegou. Song Yuanshan franziu a testa e perguntou a Shen Seng: o que está acontecendo? Diretor Song, felizmente você chegou. Qin Hou enxugou as lágrimas e foi até Song Yuanshan, contando toda a história. Peço ao diretor Song que tome a decisão. Lidere-nos para revistar a mansão do príncipe e punir esta ladra. Ao ouvir isso, o diretor Song rugiu: absurdo. A família Ye é leal e honesta. Como poderiam fazer algo tão desprezível como roubar galinhas e cachorros? Mesmo que a família Ye esteja em declínio agora, é impossível fazer tal coisa. Revistar a mansão do príncipe? Vocês são dignos? Ao ouvir isso, Qin Hou ficou instantaneamente confusa. Qual é a situação? Claramente Song Yuanshan também é um ex-aluno de seu pai. Ele saiu da amante deles. Song Yuanshan não está ajudando ela, mas sim Yelingyer. E Yelingyer, que ouviu essas palavras, finalmente revelou um traço de satisfação em seus olhos frios. Pelo menos ainda há alguém que se lembra da família Ye. Eles são heróis leais. Ele não pôde deixar de sentir os olhos vermelhos e sinceramente se curvou levemente para Song Yuanshan. Diretor Song, obrigado. Lingyer, você não precisa se desculpar. Eu acredito no ensinamento da família Ye. Acredito que os filhos da família Ye nunca farão algo tão desprezível. Além disso, sobre o caso entre você e Wang Xuan, eu vou investigar. Você pode ir primeiro. Neste momento, outro homem de meia idade no reino da transformação divina chegou ao salão de aula. Era o diretor Shenhai. Ele disse calmamente: não é apropriado simplesmente ir embora depois de prejudicar companheiros e trair o mestre. O roubo da pulseira de jade de Qin Hou por Yelingyer se espalhará e arruinará a reputação da academia. Acho melhor ir até a mansão do príncipe para revistar, mas a atitude de Song Yuanshan ainda era forte.
A mansão do príncipe Xiaoyao é leal e não deve ser invadida por vocês. Você está preocupado que a reputação da Academia Bailu seja arruinada. Mas não tem medo de arruinar a reputação da família Yi. Vendo isso, Shenhai não insistiu, apenas zombou. Se for assim, então amanhã informaremos o imperador sobre este assunto e veremos como o imperador lidará com Yilingir. Se ela roubou ou prejudicou seus colegas, haverá uma decisão pública no tribunal amanhã. Ao ouvir isso, Yilingir finalmente não pôde evitar. Eu não traí o mestre. Eles estão errados. Papai disse. No mundo, os fortes são respeitados. Eles são fracos e ainda ousam me desobedecer. Mesmo que morram, merecem. Em seguida, Yilingir ignorou a todos, pegou sua mochila e foi embora. Com sua força atual, ela ainda não pode vencer Shenhai no reino da transformação divina, mas ela tem um pai. Um mero reino da transformação divina diante de um ser transcendente. É apenas uma formiga que pode ser esmagada com um dedo. E Qin Hou, escondida atrás de Shenhai, agora estava secretamente determinada. Que ela deve se vingar a qualquer custo. A família Ye já se tornou peixe morto, mas seu pai é o primeiro-ministro abaixo de uma pessoa e acima de 10.000. Com a proteção e o favoritismo da imperatriz, ele ainda não consegue lidar com uma pequena família Ye? Do outro lado, você acabou de entrar na cidade e planejou deixar Qin Shue lá. Mas Qin Shue estava constantemente batendo um papo alegre com você, então, impotente, você teve que levar esta deusa da neve para casa. Ao chegar à mansão do príncipe Xiaoyao, Qin Shue tirou 3 cabaças bordadas de seu anel de armazenamento. Eu só tenho 3 potes de vinho Vanjiou. É feito pelo santo do vinho Vuyo de Zhonggonzhou. Hoje, Sênior salvou minha vida. Júnior está disposta a oferecer esses 3 potes de vinho para homenagear o Sênior e expressar minha gratidão. Porque ele descobriu que você realmente amava beber. No caminho, você estava bebendo um gole após o outro. Vendo os 3 potes de vinho requintados que Qin Shue estava entregando, seus olhos se iluminaram. Você há muito queria experimentar o trabalho desta pessoa, mas Zhonggonzhou é remota e você é muito preguiçoso para sair da cidade imperial. Você sempre foi incapaz de visitar. Inesperadamente, hoje houve uma surpresa tão agradável. De repente, um canto veio do ar. Viu um pássaro voando para dentro da mansão de fora, e então pousou firmemente em seu ombro. Xiao Bai está com fome de novo. Seu nariz é realmente bom. Qin Shue ficou atordoada e perguntou cuidadosamente. Senhor, vocês se conhecem? Deusa da neve, você sabe que existe uma fênix protetora da nação no Império daqui? Claro que sei. A fênix protetora da nação da dinastia daqui é reverenciada como a Rainha Fênix de Fogo. Ela é a rainha de todos os pássaros. Ouvi dizer que seu dom atingiu o reino da ascensão. Ela não é apenas forte, mas também tem um status igual ao do Lorde da nação daqui. Correto. Deusa da neve é realmente experiente. Mas há uma coisa que você deve não saber. Xiao Bai é realmente a prole daquela fênix divina. Neste momento, Yilingir voltou para casa depois da escola. Você acenou e sorriu. Pai, preparei a carne assada. Venha comer. Yilingir estava um pouco ansiosa e hesitante. Ela estava lutando se deveria contar ao pai sobre o que aconteceu na escola. Hoje é o aniversário do pai, e ela não quer perturbar o humor do pai. Mas o pai já lhe disse que ele sempre será seu apoio mais forte e que ela deve contar tudo a ele. Depois de hesitar repetidamente, Yilingir ainda não escondeu nada. Pai, hoje fui acusada na escola. Ao ouvir isso, seus olhos se arregalaram e o gole de vinho que ele tinha acabado de beber foi imediatamente engasgado. Xiao Bai nos braços de Yilingir também arregalou os olhos em sincronia e explodiu em raiva, mostrando uma expressão feroz. Lingir, diga rápido. Quem é tão ousado para te acusar? É Qin Hou da nossa classe. Ela me acusou de roubar a pulseira que a mãe dela deu a ela. E Yilingir contou o que aconteceu de uma vez, apenas usando força. Depois de ouvir, você não se importou. Então, o que você fez? Yilingir disse a verdade. Quebrei uma perna de Qin Hou, matei o Wang Shue, que estava ajudando, e aleijei Liu Yuan, que estava sendo parcial. Além disso, ela disse ao sombrio reitor Shen, diga, o que aconteceu com Yilingir? Seus olhos estavam um pouco magoados. Aquele Shenhai ainda disse que queria revistar nossa casa para provar minha inocência. Pai, é claro que você não vai me culpar. Você sorriu e tocou a cabeça de Yilingir. Você fez um bom trabalho. Não desonrou nossa família Yi. Embora você não culpe Yilingir, você secretamente pondera sobre isso. Este assunto definitivamente não é uma briga entre garotas. Mas alguém está dirigindo por trás.
Qin Hou é filha do primeiro-ministro Qin Hou. Qin Hou é astuta e calculista. Mesmo que ela despreze sua família Ye, ela não se ofenderia facilmente, a menos que houvesse outras intenções. A família Ye já está em declínio. Se houver alguma proteção valiosa, vale a pena procurar em nome de uma busca domiciliar. Temo que na superfície, haja apenas aquela escritura suprema de contrato de terra, a espada Xuan Yuan. Qin Hou fez isso por causa da espada ou há a imperatriz por trás se beneficiando com isso? É realmente intimidar minha família Ye por não ter ninguém. Você sorriu friamente e murmurou para si mesmo. A família inteira é leal e morreu no campo de batalha. A mudança é tratada dessa forma. Shu Qingjian, você é realmente muito opressor. Você perguntou com um sorriso. O que mais Ling Ye disse? Eles disseram que iriam relatar este assunto à imperatriz. E Ling Ye respondeu. Eles também disseram que amanhã fariam um julgamento e punição para mim na Academia White Deer. Isso faz você tirar uma espada longa de seu reino de armazenamento. Parece comum, mas contém uma força infinita. Você sorriu e disse, Ling Ye, esta espada se chama Xuan Yuan. É a única proteção transmitida pelos ancestrais da minha família Ye. Esta espada Xuan Yuan é uma escritura de contrato de terra acima da escritura de contrato de terra. Embora você não possa dirigi-la completamente, contanto que você ative um fio de poder, matar um deus da transformação não será mais um problema. Ling Ye, amanhã você levará esta espada para ir à academia. Você sorriu e disse, quando você chegar à academia. Se você se sentir infeliz, então comece a matar diretamente aquele vice-reitor de merda do reino da transformação divina. Se ele ousar pegar um pedaço de armadura, você o decapitará diretamente. Mesmo que você abra um buraco no céu, papai vai te apoiar. E Ling Ye assentiu e perguntou, pai, e se alguém acima do reino da transformação divina agir? Você sorriu, então deixe com papai. Só então Ling Ye se sentiu à vontade e assentiu animadamente. Ok, pai, amanhã nossa filha e eu vamos matar a Academia White Deer. Este White bateu suas asas algumas vezes, gritando ansiosamente, indicando que ela também queria ir junto. Olhando para a filha e o pai usando o mais calmo tom para dizer as palavras mais aterrorizantes, as emoções não puderam deixar de tremer. Temo que amanhã a dinastia grande Qi vai desencadear uma tempestade sangrenta. Um especialista no reino da ascensão, uma filha no reino da origem, e a prole do rei da Fênix de Fogo no reino da ascensão se dão bem. Olhando para sua filha ferida, Qin Hou está extremamente angustiada. Ela rangeu os dentes e disse, Houer, não se preocupe. Papai definitivamente vai te vingar. Ela imediatamente chamou 2 guerreiros da morte do reino da origem. Eu ordeno que vocês invadam silenciosamente a mansão do príncipe Xiaoyao esta noite e matem aquela garotinha na mansão. E revistem cuidadosamente. Onde está escondida a espada Xuan Yuan na família Ye? Assim que os 2 saíram, imediatamente, um eunuco idoso entrou do lado de fora e disse curvando-se, Sua Majestade tem um decreto convocando você para entrar urgentemente no palácio. O magnífico Palácio Imperial. Uma mulher já estava sentada no trono da Fênix e do Dragão. Ela é a imperatriz da grande dinastia Qi, Shu Qingjian. Neste momento, Qin Hu entrou do lado de fora e ajoelhou-se no chão com cuidado. Este humilde oficial cumprimenta a vossa majestade. Levante-se. Shu Qingjian disse levemente. Como foi o assunto? Sua majestade, houve algumas mudanças. Qin Hu curvou-se e disse, este oficial obedeceu à ordem de vossa majestade. Hoje, eu fiz minha filha acusar Ling Ye da família Ye, mas após 1000 cálculos, eu não esperava que o cultivo daquela Ling Ye realmente atingiu o reino do núcleo dourado. Reino do núcleo dourado? Shu Qingjian ficou ligeiramente surpresa. Ela revelou uma expressão de espanto. Eu me lembro que aquela garotinha da família Ye tem apenas 15 ou 16 anos, certo? Ela atingiu o reino do núcleo dourado em uma idade tão jovem. Verdadeiramente digna da linhagem da família Ye. Qin Hu disse com uma cara amarga, é porque a força daquela garotinha é muito forte. Minha filha espalhou sujeira sobre ela hoje. Ela realmente causou uma cena na Academia White Deer. Aquela Ling Ye também deixou escapar. A grande dinastia Qi respeita os fortes. Com seu pai a apoiando, ela não tem medo de ninguém. Shu Qingjian sorriu friamente. Aquele pai dela é apenas um bêbado inútil. Ele não é nada para se temer. Um reino do núcleo dourado de 16 anos. Embora seu futuro seja realmente ilimitado, mas para a fundação centenária da grande dinastia Qi, também pode ser abandonado. O mais importante agora é deixar a espada Xuan Yuan da família e retornar à corte o mais rápido possível.
E na mansão Yi, Você matou aqueles 2 guerreiros da morte casualmente. Você murmurou para si mesmo. Esses 2 caras são guerreiros da morte treinados por Qin Hu. E Qin Hu é completamente um cão criado por Shu Qingjian. Parece que este grande jogo não está nada calmo. Os fatos provam que sua suposição estava correta. A Imperatriz já está se preparando para atacar a família Yi. Tomando à força a espada Xuan Yuan, você balançou a cabeça com um sorriso irônico. Ridículo que a família Yi, cheia de mártires leais, com séculos de conquistas, acabasse caindo a este ponto. O oponente já fez sua jogada. Parece que eu também deveria desembainhar minha espada, para provar a eles que a família Yi não está sem sucessores. Então você deixou a casa sozinho, indo direto para a montanha nos fundos da mansão Yi, de pé no salão ancestral. Você respirou fundo e disse em voz alta: Hoje, Lei Qing veio visitar os ancestrais, porque tem um pedido. A dinastia daqui é injusta. Ye Qing deseja tirar sua filha de daqui e jura buscar um novo caminho para a família Ye no futuro. Diante dos ancestrais, Ye Qing ousa perguntar: se os ancestrais permitirem, por favor, apaguem o fogo ancestral. Se não se manifestarem, o fogo ancestral permanecerá o mesmo. Depois que você disse isso, a atmosfera no salão ancestral pareceu um tanto estranha. Todos os fogos ancestrais sob as placas espirituais ainda queimavam vigorosamente, sem a menor mudança. Será que os ancestrais não me permitem deixar daqui? Você suspirou levemente e lentamente puxou o acessório da cintura. Se for assim, então, por favor, perdoem o desrespeito do descendente Ye Qing. Só posso violar a vontade dos ancestrais. Antes que você pudesse se recuperar, você viu uma brisa suave passar. No segundo seguinte, todos os fogos de bambu sob cada placa espiritual gradualmente se apagaram. Entendi. Um brilho de luz brilhou em seus olhos, e um sorriso se formou no canto de sua boca. Deixe-me ver o que essa imperatriz imatura ousa fazer. Por favor, ancestrais, testemunhem aqui. Amanhã será o dia da mudança na dinastia daqui. Na manhã seguinte, você estava sentado no pátio bebendo vinho tranquilamente, bebendo o segundo pote de vinho Vorrifre. Depois de beber, você soltou um suspiro de ar turvo, e um olhar de nitidez brilhou em seus olhos. Seu cultivo atual já havia atingido o pico do reino da ascensão, o reino máximo dos mortais, faltando apenas passar pela tribulação celestial, para testemunhar o dão e se livrar do corpo mortal, alcançando o status de um imortal. E Elingir chegou à escola, entrou abertamente e sentou-se em uma das cadeiras. Depois de se sentar, ela pegou seus livros da mochila e começou a ler atentamente. Nesse momento, Qin Hou também apareceu. Já que todos estavam presentes, o julgamento de Elingir poderia começar hoje. Ontem, Elingir roubou minha pulseira. Depois que eu descobri, ela não apenas se recusou a admitir e devolver, mas também, furiosa, quebrou minha perna. Além disso, Elingir também matou nosso respeitado irmão sênior Ung Xuan. O aluno solicita ao vice-reitor que faça justiça, puna severamente Elingir e vá à mansão Wang para procurar minha pulseira. Ao ouvir isso, Elingir estreitou ligeiramente os olhos, um olhar frio brilhando neles. Parecia que não adiantava dizer mais nada. Elingir estava se preparando para desembainhar a espada do espírito do fogo e dar uma lição severa a essa vadia descarada. De repente, uma pressão de poder espiritual se espalhou. Era o vice-reitor Shenhai. Eu ouvi tudo o que vocês disseram. Essa era a prisão mais bem guardada de toda a dinastia daqui, onde inúmeros demônios estavam presos. Nesse momento, Elingir de repente se levantou, um sorriso frio se formando no canto de sua boca. Esta é a mais famosa academia Servo Branco de daqui. Que ridículo! A família E está realmente em declínio agora, mas vocês realmente pensam que minha família E está no fim de sua linha, e que todos podem nos intimidar. Shenhai zombou. E Elingir. Você não disse ontem que neste mundo, os fracos são presa dos fortes e os fortes são reverenciados? Além disso, hoje você cometeu um crime imperdoável. Então não me culpe. Prendam Elingir. Shenhai ordenou. Mais de uma dezena de professores invadiram de fora, segurando tesouros de correntes de ferro em suas mãos. Esses professores eram todos do departamento de aplicação da lei da Academia Servo Branco. Seu cultivo estava todos no reino do núcleo dourado, mas diante de Elingir, no reino da alma nascente, eles, é claro, não tinham a menor resistência. E Elingir, que audácia!
Você ousa desobedecer ordens abertamente. Shenhai franziu as sobrancelhas e gritou severamente. Já que você é tão teimosa, não me culpe por agir pessoalmente em nome da Academia Servo Branco para limpar a porta. Dizendo isso, ela reuniu uma luz branca ofuscante em suas mãos e a lançou em direção a Elingir. No entanto, diante da ofensiva ameaçadora de Shenhai, Elingir disse friamente, embora você seja minha professora, você inverte a verdade, favorece a controvérsia. Define meu crime sem discernimento e ainda quer me jogar na prisão celestial. Uma pessoa como você não merece ser professora. Hoje, eu definitivamente vou te matar. Enquanto falava, Elingir já havia caminhado até Shenhai. E nesse momento, um grito vigoroso e poderoso veio de repente por trás. Este grito não era apenas cheio de vigor, mas também continha a majestade e a dominação de um rei. Elingir estremeceu por todo o corpo, a lâmina da espada pairando sobre o pescoço de Shenhai, incapaz de se mover nem um pouco. Era o primeiro-ministro da corte, Qin Hu. A aura aterrorizante que emanava dele era, surpreendentemente, a aura do reino da integração. Em consideração às conquistas notáveis da família Yi, cheia de mártires leais, este primeiro-ministro pode poupar sua vida. Mas a pena de morte pode ser evitada, mas a pena de prisão é inevitável. Você definitivamente terá que ir para esta prisão celestial. Elingir mordeu os lábios e tentativamente canalizou energia espiritual, querendo dar tudo de si, lutando contra Qin Hu com sua vida, mas diante de um grande mestre do Reino da União, até mesmo uma ondulação de energia espiritual não pode ser escondida. É realmente superestimar a si mesma. Qin Hu cruzou os braços e lentamente caminhou lentamente até Elingir e zombou. Esta espada Xuanyuan, este humilde oficial irá guardar para você primeiro. Justamente quando Qin Hu estendeu a mão para pegar a espada Xuanyuan, ouviu-se um grito agudo de um pássaro. Xiaobai saiu correndo da mochila de Elingir e bravamente atingiu Qin Hu, fazendo-o recuar vários passos. Qin Hu não se feriu, mas ao ver que a força de Xiaobai era apenas no reino do núcleo dourado, um sorriso de desdém apareceu em seu rosto. Uma besta maligna ousa atacar este humilde oficial, está realmente cortejando a morte. Qin Hu avançou instantaneamente, em seguida, acenou com a mão e agarrou firmemente o pescoço de Xiaobai. Elingir estava ansiosa ao lado, mas ela foi reprimida pela pressão e não conseguiu ajudar. Xiaobai soltou um grito triste, batendo freneticamente as asas, querendo cuspir fogo para resistir. Não adianta. Qin Hu zombou. Este humilde oficial já desativou sua energia espiritual. Bloqueou seus pontos de acupuntura. Agora você não pode usar um traço de energia espiritual usar ser inimigo deste humilde oficial. O resultado é apenas a morte. Justamente quando Qin Hu revelou um olhar cruel, pronto para estrangular Xiaobai até a morte. De repente, uma série de luzes vermelhas brilhou em seu sangue, e a temperatura subiu repentinamente, tornando-se como uma sauna. Um canto alto de fênix veio, ecoando em todos os cantos da sala de aula, acima do céu. Era vermelho como chamas, como o brilho da noite. Uma fênix coberta de chamas furiosas. Apareceu sobre suas cabeças, a aura de um ser celestial. Qin Hu ficou pálido de medo e murmurou. A besta guardiã do reino de daqui, como poderia aparecer aqui? Olhando para Qin Hu segurando o pescoço de Xiaobai. Um traço de intenção assassina brilhou nos olhos da fênix de fogo. No segundo seguinte, viu seu corpo enorme desaparecer instantaneamente, transformando-se em uma jovem. Qin Hu, caindo do céu e teleportando-se para dentro da sala de aula, o rei Fênix de Fogo curvou os lábios em um sorriso frio. Qin Hu, sua mão está se estendendo demais. No segundo seguinte, todo o braço de Qin Hu foi instantaneamente incinerado em cinzas. Qin Hu caiu de joelhos com um baque, soltando rugidos bestiais. Ouvindo seus gritos miseráveis, todos voltaram a si do estupor. Rei Fênix de Fogo, a besta guardiã do reino de daqui realmente veio para a Academia Servo Branco e apareceu diante deles. Shen Aiyou estava suando profusamente. Sua Academia Servo Branco não tinha ninguém que ofendesse esse tipo de pessoa. Todos voltaram a si do estupor. Rei Fênix de Fogo, a besta guardiã do reino de daqui, realmente veio para a Academia Servo Branco e apareceu diante deles. Shen Aiyou estava suando profusamente. Sua Academia Servo Branco não tinha nada que pudesse interessar ao Rei Fênix de Fogo. Então, só havia uma possibilidade. O Rei Fênix de Fogo veio hoje por causa de Elingir,
ou, mais diretamente, para defender a família Ye. Qin-Hu suportou a dor intensa e se levantou com dificuldade, pensando, este humilde oficial, Qin-Hu, cumprimenta o Rei Fênix de Fogo, mas não sei por que o Rei Fênix de Fogo. Por que atacar os juniores sem motivo? O Rei Fênix de Fogo sorriu friamente, eu preciso de uma razão para matar. Isso não seria desrespeitar a majestade de Sua Majestade? O Rei Fênix de Fogo sorriu friamente. Você não precisa usar Kukinjan para me pressionar. Mesmo que aquele pequeno sujeito esteja na minha frente, ele tem que se comportar e fazer uma reverência obedientemente. Além disso, você pretendia matar meus descendentes. Eu só quebrei seu braço como uma grande demonstração de graça. Ouvindo essas palavras, Qin-Hu e todos os presentes ficaram atordoados. Vendo Xiaobai batendo as asas e voando para o ombro do Rei Fênix de Fogo, Xiaobai, fique tranquilo. Papai vai te defender. O Rei Fênix de Fogo esfregou a cabeça de Xiaobai. Qin-Hu ficou em silêncio por um momento e disse: Este Júnior não sabia que ela era obra de Sua Majestade o Rei Fênix de Fogo. Espero que o Rei Fênix de Fogo perdoe meu pecado. Este Júnior aceita esta punição de bom grado. Mas Yeling feriu 70 discípulos da mesma seita. Sua Majestade a Imperatriz ordenou que ela fosse presa. Além disso, a espada Xuanil em sua mão também deve retornar à família real. Por favor, ancião, seja magnânimo e não interfira nos assuntos internos de daqui. O Rei Fênix de Fogo ergueu as sobrancelhas, interessado. E se eu insistir em protegê-la? Qin-Hu respirou fundo e disse com um rosto determinado, então não culpe este Júnior por ofender. Depois de dizer isso, ela caiu de joelhos com um baque, com as mãos em uma postura de adoração, e gritou em voz alta: Por favor, peçam ao ancestral para sair da montanha. Ouvindo essas palavras, o Rei Fênix de Fogo franziu ligeiramente a testa, revelando um traço de solenidade em seus olhos. E os alunos ao redor ficaram chocados ao ouvir as palavras de Qin-Hu. O ancestral na boca de Qin-Hu poderia ser? Existem 3 ancestrais no reino de Daqui. Um deles vive em reclusão na grande muralha desolada, guardando a fronteira de Daqui, monitorando os movimentos da raça demoníaca em todos os momentos. Os outros 2 estão estacionados na cidade imperial o ano todo, dissuadindo a raça demoníaca de invadir, além do Rei Fênix, que guarda os céus. Havia um total de 4 grandes mestres do Reino da Ascensão. Neste momento, um raio azul escuro cruzou o céu, rachando as nuvens de fogo deixadas pelo Rei Fênix de Fogo ao descer. No segundo seguinte, um velho apareceu nas nuvens de névoa, descendo lentamente do céu. Rodeado por raios cintilantes, um dos 3 ancestrais de Daqui, o ancestral do trovão Mozentian. Mozentian estava de pé com as mãos atrás das costas, segurando um enorme espelho de bronze. Este espelho de bronze era a outra energia terrestre suprema da dinastia Daqui, o caldeirão da matriz de todas as coisas. Neste momento, Mozentian estava inexpressivo. Despejando o poder espiritual no caldeirão da matriz de todas as coisas, a energia terrestre suprema já não é o que um grande ser comum pode liberar ao ativá-lo. A pressão aterrorizante, até mesmo o Lorde Fogo, que estava presente, não pôde deixar de mostrar uma expressão solene. Mas sendo também um especialista da ascensão, Lorde Fogo, naturalmente, não teria medo. Ele zombou. Velho Lei. Já se passaram décadas desde que nos vimos, não é, Lorde Fogo? Este velho não veio aqui hoje para relembrar o passado com você. Mozentian disse calmamente, eu sei que sua amizade com a família Yi é muito profunda, e você até recebeu a graça dos ancestrais da família Yi. As gerações da família Yi morreram em batalha por Daqui, esta conquista notável. A família real naturalmente sempre se lembrará em seu coração, mas agora o mundo está caótico, e não há sucessor na família Yi. Esta espada Xuanyuan, que está relacionada ao destino nacional, deve ser entregue à família real para governar. Ouvindo essas palavras pomposas de Mozentian, Lorde Fogo não pôde deixar de rir alto. Ha ha ha. Mozentian franziu ligeiramente a testa. Do que você está rindo? Lorde Fogo zombou. Velho Lei, vocês realmente pensam que não há sucessor na família Ye? Caso contrário? Mozentian olhou de soslaio para Eling ao lado e zombou. Será que você está se referindo a essa garotinha? Ela rompeu a causa aos 16 anos. Seu talento é realmente bom, mas ela ainda é muito jovem. Ela é simplesmente incapaz de assumir grandes responsabilidades. Quanto àquele rei Xiaoyao, ele só sabe se embebedar e enlouquecer o dia todo. Ele é apenas um bêbado inútil. Lorde Fogo não pôde deixar de rir alto como se tivesse ouvido uma piada enorme.
Ha, velho Lei, você viveu em vão por centenas de anos. Mas é um tolo, eu realmente quero ver, na frente da família e em sua boca. Quanto tempo você consegue aguentar? Parece que não chegaremos a um acordo. Vendo que Lorde Fogo não mudou de ideia de forma alguma. A expressão de Mozentin afundou ligeiramente, e então ele simplesmente acenou com a mão e controlou o caldeirão da matriz de todas as coisas para voar em direção a Lorde Fogo. O caldeirão da matriz de todas as coisas emitiu uma força de sucção aterrorizante, envolvendo o corpo de Lorde Fogo, se não fosse pela fênix protetora do corpo. Lorde Fogo seria instantaneamente sugado pelo caldeirão da matriz de todas as coisas e se tornaria um lixo. Diante da energia terrestre suprema, Lorde Fogo também não ousou ser negligente. Ele imediatamente invocou uma fênix do Lorde Fogo da Fenda, e o caldeirão da matriz de todas as coisas no meio do ar se confrontou com ela. No entanto, no segundo seguinte, Mozentin deixou um corpo de trovão, confrontando o Lorde Fogo no lugar, enquanto seu corpo principal se retirava. Indo direto para Elingir, que droga, a expressão de Lorde Fogo mudou drasticamente. Mas ele simplesmente não conseguia encontrar tempo livre para ajudar, sua força e reino, embora superassem Mozentin em um nível. Mas Mozentin obviamente trouxe o caldeirão da matriz de todas as coisas especialmente para lidar com ele. Olhando para a espada Xuanila na mão de Elingir, os olhos de Mozentin estavam cheios de uma cor intensa de excitação e fanatismo. No entanto, no momento em que ele estendeu a mão para pegar a espada, ele viu a espada Xuanila se separar diretamente da mão de Elingir, deslizando ao longo de suas pontas dos dedos, voando diretamente para o meio do ar. Mozentin estava um pouco confuso. Ele levantou a cabeça em dúvida, e instantaneamente arregalou os olhos em choque. Neste momento, o céu acima da Academia Bailu. Metade eram as nuvens de fogo de Lorde Fogo, e metade eram as nuvens de névoa de trovão de Mozentin, na junção das nuvens de fogo e nuvens de névoa. Uma figura vestida de branco, pisando em uma espada voadora, flutuava no meio do ar. Ancestral do trovão, você se atreve a intimidar minha filha. Você levantou lentamente a espada Xuanila. Despejando seu próprio poder espiritual nela, você acenou com a mão, bum 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 bum, uma energia de espada de poder espiritual, no instante em que as nuvens de fogo no meio do ar e as nuvens de névoa foram todas dissipadas. Esta espada é chamada de arco-íris dourado. Quando uma espada sai, o céu e a terra estão silenciosos. Parece que alguém silenciou o mundo, apenas ouvindo o som do espanto. O rosto de Mozentin estava iluminado em um branco pálido, permitindo que as pessoas vissem claramente o intenso medo em seu rosto. Ele sabia que com sua própria força, se ele recebesse este raio de espada, ele certamente morreria ou ficaria ferido. Sob o olhar chocado de todos, a energia da espada de Xuanila colidiu finalmente com a luz negra do caldeirão da matriz de todas as coisas. Dois especialistas do Reino da Ascensão, ativando um ataque de energia terrestre suprema, o céu e a terra ficaram escuros por um tempo. Mozentin não esperava que a outra parte estivesse lidando com ele com facilidade enquanto se confrontava com ele. Ele já estava dando tudo de si, e não tinha tempo para lidar com isso, ele só podia assistir a energia da espada chegar. O poder deste raio de espada era tão forte, felizmente havia o caldeirão da matriz de todas as coisas, que também era energia terrestre suprema, para resistir. Caso contrário, ele poderia ter tirado sua vida diretamente. Neste momento, um estudante disse fracamente: "Este não é o rei Xiaoyao da família Yi?" Assim que essas palavras foram ditas, a plateia explodiu instantaneamente. Aquele rei Xiaoyao não é um bêbado. Ele só sabe viver em um sonho bêbado o dia todo? Ele é realmente um especialista do Reino da Ascensão. Todos duvidavam de si mesmos. Eles foram feridos pela explosão agora, fazendo com que seus cérebros tivessem problemas. Mas o fato inflexível estava bem na frente de seus olhos. A pessoa na frente deles era sem dúvida aquele que estava bêbado o dia todo. O louco rei Xiaoyao, Ye Qing. Vendo esta cena, Qin Hou ficou diretamente assustada. Seu rosto estava pálido, e ela nem ousava respirar pesadamente. Shen Hai e Qin Hu estavam tão desesperados que seus rostos estavam cinzentos. Eles finalmente entenderam agora, por que Elingir tinha tanta confiança. Acontece que por trás dele, está seu pai Rei Xiaoyao do Reino da Ascensão. Ao mesmo tempo, no Palácio Imperial da cidade imperial de Dashu, a Imperatriz Shuyao de Dashu, sentada no trono da Fênix, perguntou após um momento de silêncio. A linha de defesa de Dongzhou da Grande Muralha Desolada foi rompida. Ao ouvir isso, as 4 damas de companhia mostraram expressões de pânico. Como isso pode acontecer?
A investida da raça demoníaca desta vez é extremamente rápida. Em apenas um dia, massacraram centenas de aldeias. Não se sabe quantas pessoas morrerão nesta catástrofe. Pouco tempo depois, uma general vestida com armadura entrou no salão. Saudações, Vossa Majestade. A general tinha cabelo curto. Embora usasse uma armadura grossa, não escondia sua figura orgulhosa e sua cintura fina e graciosa. Ela é a primeira marechal do grande reino de Shu e uma das poucas marechais nos vários reinos de Dongzhou. Shu Yao sentiu uma pontada de amargura em seu coração. A força nacional de seu grande reino de Shu não é forte. O inimigo está longe de ser comparável ao grande reino da bandeira vizinho. Apenas Leng Rushu alcançou o reino da ascensão. E não há um artefato supremo da Terra que possa desempenhar um papel decisivo diante do rei demônio do reino da ascensão. É muito provável que seu grande reino de Shu seja o primeiro reino a ser derrubado em Dongzhou. Shu Yao suspirou amargamente. Rushuan, eu confio em você. Vossa Majestade, fique tranquila. Enquanto eu, sua humilde serva, respirar, não permitirei que uma única besta demoníaca rompa a linha de defesa. Depois de dizer isso, ela imediatamente se virou e saiu. Depois que Leng Rushuan partiu, Shu Yao sentou-se sozinha no enorme palácio, sentindo-se exausta física e mentalmente. Ela tirou um pingente de jade do bolso, com um caractere Shu gravado nele. Yelang, Lingir, vocês estão bem agora? Shu Yao murmurou para si mesma. Desculpe, Yelang, eu não deveria ter te abandonado em seus momentos mais difíceis. Você ainda me odeia em seu coração. Depois de dar à luz Lingir, ela partiu sem dizer adeus. Ela ouviu dizer que a família Ye do grande reino da bandeira havia declinado há muitos anos, e todos os jovens talentosos haviam morrido em batalha. Seus dias, mãe e filha, provavelmente não estão bons. Shu Yao hesitou por muito tempo antes de finalmente se decidir e dizer: alguém, pegue este pingente de jade e vá até o grande reino da bandeira para me ajudar a encontrar duas pessoas. Hongyu perguntou: Vossa Majestade, que tipo de pessoas? São dois descendentes da família Ye, de Ye-kun. Shu Yao sorriu levemente. Um é um homem de 38 anos, muito bonito, e o outro é uma jovem de 16 anos. Depois de encontrá-los, mostre a eles este pingente de jade. Se eles reconhecerem, são as pessoas que estou procurando. Entendido, Vossa Majestade. Hongyu assentiu pesadamente, pegou o pingente de jade e se virou para sair. Depois que Hongyu partiu, Shu Yao deixou uma lágrima cristalina nos olhos. Eu parti sem dizer adeus porque meu pai morreu repentinamente e a luta pelo poder explodiu. A disputa pelo trono sempre foi cruel e implacável. Eu realmente não suportaria deixar você ser arrastado para dentro dela. Agora, minha posição está estável. A raça demoníaca da fenda de sangue invadiu. Se o céu tiver piedade e permitir que nossa família se reúna. O White Deer Academy ainda estava em meio a uma tempestade. O público que assistia ao espetáculo passou de alunos do White Deer Academy para todos os transeuntes em um raio de 100 milhas. Que dia é hoje? Na verdade, estamos vendo 3 especialistas do Reino da Ascensão duelando na cidade imperial. Dizem que aquele cujo corpo está em chamas é o Rei do Vento de Fogo, Vossa Majestade. Aquele cujo corpo está brilhando com eletricidade é o ancestral Mozentian. Que divindade é aquele cultivador de espadas no céu? Você é um caipira. Você nem o reconhece? Esse é o rei demônio Xiao Yao da família Ye. Esta é a primeira vez que você expôs seu nível de cultivo em público, de modo que, além do rei do vento de fogo, Yeling e Xiaobai, todos os presentes ficaram chocados e incrédulos. Como isso é possível? Mozentian murmurou para si mesmo. Desde a batalha para derrotar o dragão da noite, a família Ye realmente produziu outro grande poder do reino da ascensão. Você, um velho que nem consegue ir para o campo de batalha, lutar com você significa que o grande reino da bandeira está em guerra com você. Os ancestrais do grande reino da bandeira são mais do que apenas um. Shenhai apontou para você e disse com dificuldade: Ye King, como você ousa ser tão presunçoso aqui? Mesmo que você não esteja no reino da vida, e daí? O príncipe quebra a lei como o povo comum. Ye Lingyer prejudicou seus colegas e traiu seus ancestrais. Ela deve ser punida. Para manter a majestade da lei do grande reino da bandeira, por favor, ancestral, tome medidas para suprimir Ye. Você olhou para Shenhai de cima para baixo, com um sorriso zombeteiro no canto da boca. Você está falando demais.
Dito isso, você segurou lentamente a espada Xuanyuan, e uma sombra de espada dominadora surgiu no corpo da espada. Mozentian percebeu sua intenção e gritou severamente: "Você não deve pensar em cometer assassinato na frente do velho. Então venha e tente me impedir." Você sorriu friamente, lentamente, brandiu sua espada e lançou uma energia de espada branca como a neve. Mozentian imediatamente voou para frente. E usou energia espiritual para condensar um escudo para resistir. Ele não se importava com a vida ou a morte de um mero personagem como Shenhai, mas como ele, o velho ancestral do grande reino da bandeira, não aparecia há décadas. Hoje ele finalmente apareceu. Se você cometesse assassinato em público, não estaria testando sua falta de habilidade? O pescoço de Shenhai foi cortado. E ele morreu sem poder morrer. Mozentian ficou tão zangado que suas sobrancelhas se ergueram. "Ye King, que audácia você tem! Você ousa cometer assassinato na frente do velho? Como o velho ancestral do grande reino da bandeira pode tolerar tal ilegalidade?" Ao ouvir isso, você ficou ligeiramente surpreso, parecendo interessado. "Quase esqueci que você é um dos 3 ancestrais do grande reino da bandeira. Está relacionado ao rosto da família real do grande reino da bandeira. Falando nisso, aquela mulher, Ku Qingjian, realmente menosprezou minha família e... ela preferiu não usar aqueles 2 com força ainda maior e apenas enviou você com 10.000 armas para morrer. Entre os 3 grandes ancestrais do reino da ascensão do grande reino da bandeira, o ancestral do norte, Mozentian, tem o nível de cultivo mais baixo. Se hoje fosse outro dos 2, não importa qual viesse, seria mais impressionante do que Mozentian. Claro, para você, que está empunhando a espada Xuanyuan, o resultado é naturalmente basicamente o mesmo. Eu sei que você é o velho ancestral do grande reino da bandeira. Naturalmente, você tem sua própria coragem e dignidade. Você levantou lentamente a espada Xuanyuan e disse calmamente: "Então você a aguente." Não, o Júnior Eiking convida o ancestral a morrer. Ao mesmo tempo, 2 mulheres caminhavam pela rua da cidade imperial. Essas 2 mulheres são Yao Yui, a grande anciã da terra sagrada de Yaoxi, e Su Linfu, a santa da terra sagrada de Yaoxi. O cultivo de Yao Yui já havia rompido o reino da ascensão, e Su Linfu tinha apenas 16 anos e já estava no reino do núcleo dourado. "Mestre, parece que desta vez não vai dar certo de novo." Su Linfu suspirou e disse impotente: "Que tal voltarmos?" Yao Yui não respondeu e permaneceu impassível. Continuando a avançar, Su Linfu sorriu amargamente. Para encontrar o benfeitor cultivador de espadas daquela época. "Todos os anos, ela me traz para o estado de Dongzhou. Mas mestre, como você pode ter certeza de que aquele sênior está no estado de Dongzhou?" "Ele deve estar no estado de Dongzhou e deve estar nesta dinastia grande que..." Yao Yu estreitou os olhos e disse com certeza. "Porque, além de Zhongzhou, todas as dinastias ao redor do leste, oeste, norte e sul. E a razão pela qual fomos pegos de surpresa tantas vezes é porque o sênior quer se esconder e não quer nos encontrar." Um traço de solidão brilhou nos belos olhos de Yao Yu e ela sentiu. Ele estava prestes a partir e retornar à terra sagrada de Yaoxi quando, de repente, um estrondo alto veio de longe. Uma aura de espada em forma de pilar de luz subiu ao céu, exalando um poder aterrorizante suficiente para destruir todas as coisas. Su Linfu também ficou chocada com este terror, esta aura de espada. Depois de um longo tempo, ela de repente reagiu e exclamou: "Mestre, esta sombra de espada familiar. Será que..." Sim. Uma luz de excitação brilhou nos belos olhos de Yao Yui. "É exatamente a mesma aura de espada que matou o dragão demônio da ascensão naquele dia e nos salvou. Aquele sênior cultivador de espadas está realmente aqui. Não vamos perder tempo, vamos nos apressar." "Ye King, você acha que, porque está no reino da ascensão, pode agir de forma imprudente?" Mozentian segurou o caldeirão da mãe de todas as coisas e disse friamente: "Sendo tão arrogante na frente do velho, você é realmente anárquico. Não se esqueça. Não importa quando, o velho é o ancestral da grande Qi. Mesmo os ancestrais da sua família teriam que se curvar respeitosamente ao velho." Ao ouvir essas palavras, você zombou. "Com que direito você merece o respeito da minha família e, como ancestral, você não é respeitável? Quando essas pessoas caluniaram minha filha, você fingiu não ver. Agora que apareço para defender minha filha, você imediatamente sai para suprimir minha família e... será que a sua família real grande que realmente pensa que não há ninguém na minha família e..." No entanto, a expressão de Mozentian mudou ligeiramente e ele não ousou aceitar sua declaração de guerra. Ele entendeu que,
Mesmo estando ambos no reino da ascensão, havia uma lacuna intransponível entre sua força e a sua. Se ele não usasse a defesa do caldeirão da mãe de todas as coisas, mesmo que você não usasse a espada Xuanyuan, seria suficiente para matá-lo em 3 espadas. Ye King, o velho pode lhe dar uma chance de voltar atrás. Mozentian disse solenemente. Atualmente, os demônios estão desenfreados e a dinastia Grande Qi precisa de pessoas. Se você estiver disposto a entregar a espada Xuanyuan e retornar à corte, o velho pode pedir clemência à imperatriz para perdoar seu crime de tumultuar a cidade imperial hoje. Não se esqueça de que sua família está monitorando Shenning da Grande Qi por gerações. Ao ouvir essas palavras, você não pôde deixar de rir alto como se tivesse ouvido uma grande piada. A espada Xuanyuan é a ferramenta dos ancestrais da minha família Yi. É forjada com a essência do ferro do mundo por 3 gerações. Não tem nada a ver com sua família real Li. Agora, onde está a sua pele? De onde você tirou a cara para se esconder? Depois que essas palavras foram ditas, a cena primeiro caiu em um breve silêncio. Então, alguém na multidão ao redor disse fracamente, as conquistas da família Yi também são conhecidas por todos. Da última vez que os demônios invadiram. Se não fossem os membros da família Yi para defender a linha de frente da Grande Muralha, temo que a cidade imperial já tivesse caído. Além disso, aquele grupo de membros da família Yi, nenhum deles parece ter voltado vivo, justamente quando todos estavam argumentando e em um impasse. Yao Yui finalmente chegou à cena. Vendo que havia 3 grandes especialistas da ascensão aqui, Yao Yui mostrou uma expressão de surpresa. Ouvindo as discussões das pessoas ao redor, Yao Yui rapidamente entendeu a causa e o efeito do assunto. Parece que a disputa de hoje é sobre a filha do benfeitor sendo caluniada. Neste momento, ela avançou lentamente. Primeiro-ministro Qin. Senhor Yi, por favor, acalme sua raiva. Qin estava tão perturbado neste momento. Não é da sua conta, saia. O que você disse? Yao Yui ficou ligeiramente atordoada. Sua expressão de repente se tornou sombria e sua aura explodiu. Instantaneamente, Qin foi repelido vários passos e sua alma tremeu. Qin estava incrédulo e horrorizado. Você também é uma grande especialista da ascensão? O reino da ascensão não é apenas inferior aos imortais? São tão raros como penas de fênix e chifres de unicórnio. Como hoje eles estão surgindo um após o outro como repolhos. Impotente, a grande anciã da terra sagrada de Yaoxi, Yao Yui. Hoje, eu passei por aqui por acaso e vim resolver esses canalhas. Eu por acaso trouxe um artefato terrestre chamado Espelho Transparente. Embora não possa se comparar aos artefatos terrestres supremos em suas mãos, ele pode deduzir os segredos do céu e reproduzir o passado. Todas as mentiras não têm onde se esconder sob o espelho transparente. Dizendo isso, Yao Yui acenou com a mão e invocou o espelho transparente. Vendo esta cena, Qin ficou imediatamente em pânico e apressadamente tentou impedi-la. Anciã Yao Yui, espere. Esta é uma questão de família da nossa Grande Qi. Assuntos domésticos não devem ser divulgados. Nós cuidaremos do assunto de hoje. Por favor, não interfiram. Você ficou furioso e perguntou com interesse. Primeiro-ministro Qin, por que você está impedindo? Se você não quiser usar a força para resolver este assunto hoje, o método da anciã Yao Yui é o melhor. Será que você tem um fantasma no coração? Você não quer que a verdade seja revelada? Qin percebeu que havia revelado seu plano. Qin ficou desamparado. Só pôde lançar um olhar de socorro para Mozentian ao lado. Mozentian estava franzindo a testa neste momento. Com uma expressão sombria, ele também entendeu. Não se deve permitir que a verdade seja divulgada. Caso contrário, não só Qin Hu perderá a reputação, mas ele e sua majestade a imperatriz também serão vistos como cúmplices. Mas agora o oponente já tem 3 grandes potências do reino não-vida. Se me obrigar a impedir, não terei bons resultados. Parece que os ancestrais que retornaram ao país não têm objeções. Qin Xianggu. Você não deve impedir. Lua demoníaca, eu sou piedoso filial. Agora vou revelar a verdade ao mundo. A superfície originalmente calma do espelho transparente tornou-se tempestuosa. Uma poderosa imagem se formou no ar do espelho transparente. Para que todas as pessoas na cidade imperial pudessem ver claramente, todos estavam esperando silenciosamente pelo momento em que a verdade seria revelada. Do outro lado, Shu Qingyan chegou à câmara secreta subterrânea do Palácio Imperial. Ancestrais, por favor, abençoem seus descendentes, para que esta ação contra a família Yi seja um sucesso. Contanto que eu consiga a espada Xuanyuan, posso absorver a energia afiada suprema armazenada na espada, superar o último obstáculo e romper com sucesso o reino não-vida.
De agora em diante, eu serei o verdadeiro detentor da sorte acima de todos. De repente um som de passos pesados veio de trás, ela se virou abruptamente. Quem? Vi um velho com barba e cabelo brancos vindo de longe, segurando uma bengala de cabeça de dragão, cheio de majestade. É um dos 3 ancestrais de Daxia, o ancestral do vento Chenyun-Xiao. Shu Qingjian ficou ligeiramente atordoado. Por que você veio? Chenyun-Xiao não respondeu, mas perguntou fracamente. Eu te pergunto, foi você quem planejou isso? Com a intenção de destruir a família Ye, conspirando pela espada Xuanyuan. Shu Qingjian ficou em silêncio por um momento e admitiu generosamente com um aceno de cabeça. Sim. Você é tolo. Chenyun-Xiao repreendeu em voz alta. A família Ye fez muitas contribuições para Daxia. Você não sabe, a batalha original fez com que os jovens talentos da família Ye perdessem suas vidas, deixando apenas uma pessoa para continuar a linhagem. Mas agora você ignora as contribuições da família Ye e conspira para obter a espada Xuanyuan. Isso não é pagar o bem com o mal. Diante da repreensão de Chenyun-Xiao, Shu Qingjian pareceu muito calma. Ancestral do vento, eu sei que você já teve uma amizade de vida ou morte com os ancestrais da família Ye. Mas como um ancestral de Daxia, você não deve usar seus sentimentos pessoais para interferir nas decisões relacionadas aos interesses da família real. Agora que a família Ye está em declínio, não devemos pensar em velhos tempos, devemos deixá-los entregar a espada Xuanyuan. Ao ouvir isso, Chenyun-Xiao não pôde deixar de concordar impotente com a cabeça. Você está certo. O forte é respeitado, o fraco obedece, mas a família Ye fez tantas contribuições notáveis, afinal. Shu Qingjian disse decisivamente. As contribuições da família Ye já são coisa do passado, e a família Ye agora está em declínio, sem sucessores. Quando eu conseguir a espada Xuanyuan e estabilizar completamente a posição da família real, posso conspirar contra outras dinastias e, assim, unificar todo o estado de Dong. Centenas de anos depois, o mundo só saberá que Daxia é o senhor de Dongzhou. Quem mais se lembrará que já existiu uma família Ye? Chenyun-Xiao ficou em silêncio por um momento e não pôde deixar de suspirar pesadamente. Tirou um pergaminho de papel vermelho de seus braços. Ancestral, o que é isso? Shu Qingjian perguntou desconfiada. Contrato de casamento. Chenyun-Xiao disse amargamente. Naquele ano, o falecido imperador fez um contrato de casamento para você e o filho mais novo da família Ye. Ou seja, o atual Xiaoyao e Yeling. Naquela época, vocês dois eram jovens, e o falecido imperador confiou este contrato de casamento para mim guardar, mas mais tarde toda a família Ye morreu e a família declinou, e este assunto foi suprimido. Ao ouvir isso, Shu Qingjian ficou furiosa. Por que eu não sei de nada sobre isso? Ancestral, você não está tentando defender a família Ye e está me enganando de propósito? Você era muito jovem naquela época. Naturalmente você não sabia de nada. Chenyun-Xiao balançou a cabeça, mas este contrato de casamento quase aconteceu. Ela se tornou a nora da família Ye. Chenyun-Xiao não pôde deixar de suspirar. Agora que a família Ye está em declínio, para sua felicidade e para a dignidade da família real, mesmo eu nunca concordaria que você se casasse com a família Ye. Mas a família real e a família Ye não apenas não formaram um relacionamento familiar, mas agora você quer tomar a espada Xuanyuan, colocando a família Ye em uma situação desesperadora. Que destino trágico, que destino irônico. Uma mulher de fora entrou. Respeitosamente disse, esta serva, Liu Shu, saúda sua majestade e saúda o ancestral do vento. Liu Shu, a situação na Academia Bailu deve estar resolvida, certo? A expressão de Liu Shu era estranha, e ela disse cautelosamente. Sua majestade, temo que a espada Xuanyuan não possa ser enviada. Ao ouvir isso, as sobrancelhas delicadas de Shu Qingjian se franziram ligeiramente, intrigadas. Agora só resta uma garotinha fraca e um bêbado rei Xiaoyao na família Ye. Eu pedi ao ancestral do trovão para agir pessoalmente, segurando-a como segurando uma formiga. Diga-me rapidamente, o que aconteceu? Liu Shu contou a Shu Qingjian tudo o que ela viu na Academia Bailu. Ao ouvir que o Rei do Fogo apareceu para participar, Shu Qingjian assentiu ligeiramente. O Rei do Fogo tem uma profunda amizade com os ancestrais da família Ye. Eu já esperava que ele se tornaria um obstáculo para nós lidarmos com a família Ye. O ancestral do trovão tem o caldeirão da mãe de todas as coisas em suas mãos. Lidar com o Rei do Fogo não é um problema. Liu Shu assentiu. O ancestral do trovão usou o caldeirão da mãe de todas as coisas. De fato, suprimiu o Rei do Fogo. Mas quando ele estava prestes a suprimir Yelingir, outra grande potência do reino não vida apareceu. Ainda há um mestre? Shu Qingjian ficou ligeiramente atordoada.
com uma expressão desconfiada no rosto. Quem é? É. A serva Liu Shu cerrou os dentes e disse. É Ye Xiaoyao. Shu Qingjian ficou chocada ao ouvir esta notícia. Será que estou ouvindo direito? Aquele inútil que não serve para nada. Um mestre? Qing Yan ficou ligeiramente surpresa, com uma expressão de dúvida. Quem? Biyu cerrou os dentes e disse. É Ye Qin. Qing Yan ficou surpresa ao saber das suas notícias. Será que estou ouvindo direito? Aquele inútil alcoólatra é na verdade um grande mestre do reino Feixin? Como isso é possível? Chen Yunxiao, o velho ancestral do reino Qi, também ficou chocado. Nunca pensei que o único descendente masculino da família Ye que restou no mundo também seria um grande mestre do reino Feixin. Ele tem usado o álcool para se entorpecer e fingir loucura todos esses anos para se esconder no mundo. O céu determinou que a família Ye não será extinta. Enquanto eles estavam chocados, outra garota correu com o rosto cheio de pânico para relatar. Sua Majestade, algo terrível aconteceu. O que aconteceu? Qing Yan sentiu um aperto no coração. Será que Ye Qin se juntou ao Rei Fogo-Vento? Eles mataram o ancestral do trovão. Zhang Xiaolua disse ansiosamente. Sua Majestade. Agora mesmo, Qin Xianggu e Ye Qin estavam se enfrentando. Inesperadamente, o grande ancião Yao Yui da Terra Sagrada de Yaoxi apareceu de repente. Yao Yui tirou um tesouro mágico chamado Espelho da Clarividência, dizendo que pode revelar a verdade sobre as coisas do mundo. Agora ela está usando o tesouro mágico e a verdade está prestes a ser revelada. Ao ouvir isso, o rosto de Qing Yan mostrou pânico. Essa notícia é ainda mais desesperadora do que a morte do ancestral do trovão. Ela nunca imaginou que a terra sagrada de Yaoxi, que não tinha nenhuma ligação com ela, também se envolveria. Se Yao Yui realmente oferecer o espelho da clarividência, toda a verdade será revelada ao mundo. Então sua reputação enfrentará um golpe desastroso. Por um momento, Qing Yan se sentiu extremamente irritada. Ela quase destruiu tudo. Ela pensou que seu plano era perfeito e que ela poderia derrubar a família Ye e obter a espada Xuanyun. Mas, infelizmente, ela calculou mal a força de Ye Qin. Quem poderia imaginar que sua dinastia daqui ainda teria um quinto mestre da ascensão? Não, se a verdade for revelada e minha reputação for arruinada, eu não posso aceitar isso. A imperatriz se levantou lentamente, sua expressão mudando constantemente. Ela absolutamente não pode aceitar que sua reputação seja arruinada assim. Atacar a família Ye, uma família meritória, teria consequências inimagináveis se fosse divulgado. Neste momento, na Academia Bailu, o rosto de King Ho estava pálido como a morte, porque o primeiro rosto a aparecer no ar era o dela. King Ho se virou e fugiu desesperadamente. No entanto, ela não conseguiu dar alguns passos antes que Sulin, fora da multidão, acenasse com a mão. Ele lançou uma força escura e atingiu King Ho novamente. Vendo sua filha ser espancada, as veias do rosto de King Ho saltaram. Ela sabia muito bem que essa imagem não era nada. Mas se as imagens seguintes fossem divulgadas, tudo estaria acabado. King Ho reuniu coragem e cuidadosamente. Ela abriu a boca novamente querendo impedir, mas Yao Yu e o Rei Fogo-Vento lançaram simultaneamente um olhar frio para ela, aterrorizando King Ho a ponto de seu rosto ficar pálido e ela não conseguir dizer uma palavra. Lançando-lhe um olhar gélido, King Ho ficou pálida de medo e não conseguiu dizer uma única palavra. Na imagem, King Ho entrega uma pulseira para King Ho. Os olhos de King Ho brilham e ela diz animadamente, Papai, esta pulseira é para mim. É para você, mas você tem que usá-la para me ajudar a fazer uma coisa. Amanhã, depois de chegar à academia, você tem que fazer com que todos saibam sobre sua pulseira. Então você tem que fazer Yeling Yer entrar em contato com esta pulseira. Depois, esconda a pulseira em casa e, quando for para a academia, acuse Yeling Yer de ter roubado sua pulseira. Faça o maior escândalo possível. Depois que o escândalo aumentar, podemos usar isso como um motivo para ir ao Lord Xiaoyao para revistar a mansão. A família Yi está escondendo um tesouro, que está relacionado à ascensão e queda da nossa família Qin e também ao destino da dinastia daqui. Não importa o que aconteça, devemos encontrar essa coisa. Não importa o que aconteça, devemos encontrá-la. Toda a verdade já foi revelada ao mundo. Os rostos de todos estavam cheios de choque e incredulidade. Os fatos provam que essa tempestade da pulseira foi uma calúnia desprezível e desavergonhada. Além disso, foi usada para atacar a família Yi, que era leal e meritória. Neste momento, Yeling Yer finalmente soltou um suspiro de alívio. E disse agradecida, anciã Yao Yui, e essa moça, obrigada pela ajuda de vocês.
Depois de me esforçar por 2 dias inteiros, finalmente provei minha inocência. Irmã Lingye, você não precisa agradecer. Su Lin respondeu rapidamente. Se for para agradecer, deveríamos agradecer ao Sênior Espadachim Imortal por sua graça salvadora no passado, não é? Ao lado, você disse levemente. Toda a verdade já está clara sob o espelho da clarividência, ancestral do trovão. O que mais você quer dizer? Fale sem rodeios. Lei Zentian ficou em silêncio por um momento. Ele não disse muito. Ela queria levar Qin Hu embora, afinal, Qin Hu era um ministro importante e valorizado pela imperatriz. Mas ao ver o estado miserável do casal Qin Hu, que estava sendo apontado por milhares de pessoas, ela rapidamente desistiu. Esse casal já havia incorrido na ira do público. O problema de hoje não pode ser resolvido tão facilmente com o uso da força bruta. Você olhou para o Rei Fogo-Vento e sorriu levemente. Irmão, obrigado por sua ajuda hoje. Não precisa agradecer. Eu também estava salvando meu filho. O Rei Fogo-Vento retribuiu o sorriso. Novamente, olhando para o céu, a imagem do espelho da claridade continuava. Ku Qingyan já havia retornado ao palácio no salão principal. Ji Long voltou a roubar, seu pressentimento sinistro se intensificava, e sua testa suava frio. Justamente quando Ku Qingyan estava apreensiva, Liu Ju finalmente retornou. Sua Majestade, não é bom. Ku Qingyan suprimiu sua confusão e disse solenemente, diga, qual é a situação agora? O santuário de Yaoxi usou o espelho da claridade para reproduzir o que aconteceu nos últimos 2 dias, revelando toda a verdade ao mundo. Liu Ju disse ansiosamente. Qin Hu e Qin Hou acusaram Ye Lingye falsamente, e a intenção de obter a espada Xuanyuan foi confirmada. Além disso, um grupo de intelectuais correu para o palácio para denunciar o que Qin Hu fez, exigindo que Sua Majestade destituísse Qin Hu do cargo de primeiro-ministro e o punisse de acordo com a lei. Depois de ouvir o relatório de Liu Ju, os olhos de Ku Qingyan brilharam friamente de raiva. Com certeza, a situação finalmente ainda evoluiu para o pior cenário. Originalmente, Ku Qingyan não queria se apresentar, mas a situação atual. Se ela não se apresentar, temo que não funcione. Se continuarmos a permitir que os rumores e o espelho da claridade reproduzam a verdade, uma vez que a conversa entre ela e Qin Hu seja exposta, tudo estará acabado. Ku Qingyan se levantou. Estava se preparando para partir para a Academia Bailu, quando uma dor intensa atingiu sua coroa celestial, fazendo com que ela desabasse novamente no trono do dragão, com uma dor de cabeça lancinante. Maldito seja! Na verdade, neste momento, Liu Ju ficou assustado e entrou em pânico. Sua Majestade, você está bem? Vou procurar um médico imperial agora. Não se preocupe comigo, disse Ku Qingyan. Leve rapidamente as pessoas para o local. Sob o pretexto de ameaçar a ordem da cidade imperial, leve aquelas pessoas que estão assistindo à agitação. Ku Qingyan rangeu os dentes e suportou a dor intensa, aguentando por quase um bastão de incenso, e finalmente se acalmou um pouco. Justamente quando Ku Qingyan estava vendendo um corpo fraco, preparando-se para ir ao local para manter a ordem, de repente veio uma voz sombria e antiga. Imperatriz, se você acha problemático, posso ajudá-la a brincar. Essa voz, embora obviamente pertencesse a um homem, era mais sombria e suave do que a de uma mulher, e ao mesmo tempo em que a voz soava, todo o palácio foi permeado por uma forte energia yin, e um calafrio surgiu no coração de Ku Qingyan, e ela virou a cabeça abruptamente, gritando severamente, quem? Mesmo que você seja uma grande potência no reino da ascensão, atrever-se a invadir meu palácio imperial da grande Xi é muito indelicado. Sua Majestade, acalme-se, acalme-se. O vento hino a reuniu-se lentamente, transformando-se em uma figura velha, Ku Qingyan deste velho. Sentindo um forte sinal de perigo, não pude deixar de dar um passo para trás e perguntar friamente, quem é você? Este velho é o grande santuário de Lu, o principal ancião, Hong Ku. O velho sorriu. Para ser sincero com Sua Majestade, este velho está observando aqui há muito tempo, e agora vejo Sua Majestade tão preocupada. Eu não pude deixar de ter um coração de pena e apreço, então tomei a iniciativa de aparecer, preparando-me para ajudar Sua Majestade. Ao ouvir isso, um traço de solenidade e desgosto brilhou nos belos olhos de Ku Qingyan, o santuário da Grande Lu e o santuário de Yaoxi. Como um dos 7 principais santuários em Zhongguozhou, este ancião Hongku é um dos poderes marciais mais fortes do santuário da Grande Lu. O cultivo atingiu o 9º nível do Reino da Ascensão, mas mais famoso é sua baixa qualidade de caráter. Disse que essa pessoa é extremamente lasciva, simplesmente um fantasma faminto por sexo,
Ku Qingjian respirou fundo e disse levemente. Posso perguntar ao ancião Hongku, como você planeja me ajudar? O ancião Hongku sorriu. Um olhar lascivo brilhou em seus olhos, naturalmente ajudando você a matar Ye Qing. Ku Qingjian franziu ligeiramente a testa. Matar Ye Qing? Depois de um momento de silêncio, ele falou novamente. Então, qual é a sua condição? A imperatriz da grande Xia é realmente direta. Este velho gosta de mulheres diretas como você. O ancião Hongku sorriu. Matar um cultivador de espadas no pico do reino da Ascensão. Também custará muito a mim, ou cortar metade da dinastia Grande Xia. A sorte nacional será entregue a este velho, ou por favor, Sua Majestade, torne-se a mulher deste velho. Depois de ouvir essa frase, eu vou te calar, você não pode falar. Assim como as condições de Hongku, o rosto de Ku Qingjian ficou mais escuro que carvão. Esse velho é realmente sem vergonha. A sorte nacional da dinastia Grande Xia é o acúmulo de sangue e vidas de imperadores anteriores. Mesmo que seja apenas um fio, ela nunca cederá. Quanto a se deixar, é ainda mais impossível concordar. Eu não concordarei com essas duas condições. Por favor, volte de onde você veio. Volte para onde você veio. Ao ouvir isso, o ancião Hongku ergueu as sobrancelhas e sorriu. Sua Majestade realmente não considera isso? A situação atual já é tão grave, se não houver ajuda deste velho. Temo que seja difícil para você superar esta tribulação. Ku Qingjian zombou. Eu cuidarei disso. Além disso, quero aconselhá-lo. A força de Ye Qing é insondável. Você pode não ser seu oponente. Mesmo que você realmente possa matar Ye Qing, ainda há o Rei da Fênix de Fogo e Yao Yui, duas grandes potências no Reino da Ascensão. Também fará você ir e vir sem retorno. Depois de terminar de falar, Ku Qingjian simplesmente acenou com a manga e saiu. O ancião Hongku curvou os cantos da boca num sorriso com um toque de sangue. Que garotinha ignorante da altura do céu e da terra. Este velho, quero ver como você lidará sem o senhor feudal. Este é o limite da Academia Servo Branco. De repente, uma explosão de energia espiritual foi ouvida. Já chega. Uma divindade de transformação está quieta. Sob o olhar chocado de todos, Ku Qingjian veio para o centro da multidão, olhou para Yao Yui levemente. Ancião Yao Yui, vocês, do Santuário Yaoxi, vieram ajudar daqui a mediar assuntos familiares. Estou extremamente comovida. Mas esta farsa de hoje deve chegar ao fim. Yao Yui não respondeu, mas olhou com um olhar significativo para. Afinal, ele veio aqui hoje para oferecer o espelho Tongmin, para retribuir a seus antecessores. Quanto à imperatriz daqui, eles, do Santuário Yaoxi, não temem nada. Você riu, inesperadamente, Uma pequena coisa realmente alarmou você a vir pessoalmente. Mas tenho uma pergunta para Sua Majestade responder. Por que Sua Majestade não apareceu mais cedo, mas apareceu tarde? Por que aparecer justamente neste momento para impedir? As pessoas que assistiam de repente perceberam. Ah, sim. Se você não quer que estranhos interfiram nos assuntos de daqui, por que não apareceu antes? Por que você saiu imediatamente assim que sua imagem apareceu na imagem? Isso não prova ainda mais que há algo suspeito nisso? A expressão de Shu Qingjian mudou ligeiramente, friamente. Ye Qing, este imperador, admito, eu julguei mal sua força antes. Só então tal evento desagradável ocorreu hoje. Se você estiver disposto a parar por aqui, posso fingir que tudo antes não aconteceu. Ao ouvir isso, Ye Yao revelou interesse. Nestes anos, Ye Qing tem sido dura com a família Ye e a galáxia da Fênix. Recursos de cultivo, este imperador, ordeno que o Departamento de Assuntos Internos cumpra integralmente. A partir de agora, a cota mensal de recursos é 2 vezes maior do que antes, garantindo que nada falte. De agora em diante, você será o grande marechal protetor do reino da dinastia daqui. O status está acima dos 3 ancestrais. Enquanto falava, Shu Qingjian estendeu a mão para Ye Yao, revelando um sorriso amigável. Xiao Yaovan, pare. Finja que nada aconteceu. Que tal nós, senhor e servo, recomeçarmos? Justamente quando todos pensavam que você definitivamente concordaria com essa reconciliação que só traria benefícios e nenhuma desvantagem. Ye Yao ignorou diretamente a mão estendida de Shu Qingjian e disse levemente. Não. O sorriso de Shu Qingjian congelou. O que você disse? Xiao Yaovan, sua família é leal e é um herói de daqui. Não seja tolo. Ye Yao parou e disse levemente,
Sua Majestade, a Imperatriz, perdoe-me por falar francamente. Os benefícios que você disse são originalmente deveriam pertencer à minha família mas hoje você está tirando essas coisas da minha família e pretendendo se reconciliar comigo. Ouso perguntar, quando minha filha foi falsamente acusada, por que você não se importou com a lealdade de toda a minha família e se levantou para defender a justiça para minha filha? As palavras deixaram Shu Qingjian sem palavras. Um olhar intenso de intenção assassina brilhou em seus belos olhos. Então, Xiao Yaovan não planeja aceitar minha reconciliação. Ye Yao sorriu e assentiu. A família real daqui não é digna da lealdade da minha família Vendo que Ye Yao não cederia, todos não puderam deixar de discutir. Eu acho. Xiao Yaovan está sendo um pouco exagerado. Afinal, o assunto de hoje é culpa do velho ladrão Qin Hu e não tem nada a ver com Sua Majestade, a Imperatriz. Sua Majestade, a Imperatriz, já está sendo tão humilde. Por que ele ainda está sendo implacável? Foi neste momento que Yao Yu entendeu o que deveria fazer. Imediatamente, ela não hesitou em injetar energia espiritual novamente para conduzir o espelho Tongmin. As cenas que haviam sido pausadas na tela de luz continuaram a ser exibidas. Na imagem, a Imperatriz disse a Qin Hu, a antiga glória da família não existe mais. Tudo que resta é um jogador viciado e incompetente que ocupa uma espada aqui. Qual é o uso? Esta arma suprema deve ser propriedade da família real. Para controlar e proteger, você deve usar todos os meios necessários amanhã para confirmar o crime de Yelingir. Se realmente não funcionar, então envie diretamente a guarda proibida para revistar a força família A conquista já é coisa do passado. A atual família já está em declínio. O único valor de uso da família hoje é contribuir com aquela espada. As palavras secretas de Shu Qingjian e Qin Hu na noite passada foram exibidas sem erros na frente de todos. Neste momento, Ye Yao olhou para Shu Qingjian e disse levemente, você tem mais alguma coisa a dizer? Shu Qingjian não disse uma palavra. E foi diretamente engolida pelo som esmagador do lábio dourado de todos. Acontece que a trama por trás desta armação. O principal culpado acabou sendo a Imperatriz. É ridículo que toda a família seja leal e exaustivamente leal, e no final recebam esse tipo de tratamento. Inesperadamente, Sua Majestade, a Imperatriz, parece benevolente na superfície, mas seu coração é tão cruel. Shu Qingjian tem trabalhado duro por muitos anos e finalmente, a reputação e a fama que ela ganhou foram completamente destruídas em um único dia. Ela sentiu amargura em seu coração e seu corpo tremia incessantemente. Enfrentando as críticas esmagadoras, ela só sentiu uma dor de cabeça lancinante por causa dos insultos. Até agora, toda a verdade do assunto veio à tona. Yao Yu manteve sua promessa e retirou o espelho Tongmin. A tela de luz no ar também desapareceu. Shu Qingjian ficou em silêncio por um longo tempo e chegou na frente de Ye Yao e disse levemente, eu admito que é errado tratar sua família assim. Mas como chefe de daqui, eu não tenho escolha. Quando a família era poderosa no passado, ela realmente uma vez guardou a espada Xuanyu e intimidou todas as direções, impedindo que os vilões ousassem vir e fugir para outras terras. Eu pergunto, qual campo de batalha daqui não tem os ossos e almas dos ancestrais da família Você quer me matar por daqui? A filha roubou o tesouro ancestral da minha família Sua Majestade a Imperatriz realmente é atenciosa. Ku Qingjian ficou tão furiosa que explodiu. Então me diga, o que eu poderia ter feito? Você está aí me culpando. Será que você não tem nenhuma culpa? Se você não tivesse sempre fingido ser um bêbado inútil e irrecuperável, como eu poderia ter me desiludido completamente com a família Se você tivesse demonstrado sua força mais cedo, as coisas não teriam chegado a este ponto hoje. Ao ouvir o discurso de Ku Qingjian, todos ao redor ficaram pasmos. Esse tipo de argumento irracional e evasivo saiu da boca de Sua Majestade a Imperatriz daqui, a mais alta e intocável. Você ficou em silêncio diante de Ku Qingjian por um bom tempo, sem saber o que dizer. Pequena fada desafiadora do céu, dizendo essa versão de seus argumentos. Ku Qingjian respirou fundo para se acalmar, dizendo suavemente, Ye Qing, não sei se no seu coração ainda daqui. Afinal, este é o lugar onde seu pai, seu avô e seus ancestrais estão enterrados e descansam em paz. Você não pode suportar deixar esta terra natal. Imploro mais uma vez que o assunto de hoje termine aqui e não seja mais mencionado. Diante do sincero pedido de Ku Qingjian, sua expressão não mudou. Naquela época, antes de meu avô ir para o campo de batalha,
Você também garantiu a ele que protegeria e sustentaria para sempre os descendentes da família Yi, garantindo que a chama da família Yi se perpetuasse e o sangue não se extinguisse. Mas o que você fez depois que meu avô morreu no campo de batalha? Em apenas 20 anos, as palavras que você mesmo disse podem ser consideradas como papel higiênico inúteis. Ku Qingjian estreitou ligeiramente os olhos, revelando um traço de frieza. Então, isso significa que não há o que negociar? Ku Qingjian levantou lentamente o dedo indicador e o dedo médio, e uma aura dourada emanou ao seu redor. A luz dourada continha uma aura poderosa, surpreendendo muitos especialistas do Reino da Ascensão ao redor. Era difícil acreditar que um campo de força tão poderoso estava sendo emitido por uma pessoa no Reino da Grande Conclusão. Vossa Majestade, será que você quer? Mo Zentian, que estava ao lado, percebeu algo e mostrou uma expressão de pavor. No entanto, antes que pudesse impedi-la, Ku Qingjian já havia fixado sua mente e intenção. Ela controlou diretamente o caldeirão da origem de todas as coisas ao seu redor e o lançou no ar, formando um nódulo de matriz. Com o nódulo de matriz como centro, formou-se uma gigantesca rede dourada que bloqueava o céu. Ku Qingjian apontou um dedo para o céu, com uma expressão orgulhosa e fria, e disse: já que você insiste em não ceder, então serei forçada a usar a grande matriz de proteção nacional da dinastia daqui para negociar com você. Observando a luz dourada imponente no ar, todos na cidade Huan ficaram chocados. Ku Qingjian, você está louca! O rei pássaro de fogo disse horrorizado. Você realmente está disposta a gastar sua vida como custo para ativar a grande matriz da supressão dos 9 dragões apenas para lidar com Yi? Diz a lenda que esta matriz foi criada no início da fundação de Daqui por especialistas do Reino da Ascensão há muito desaparecidos, que infundiram sua verdadeira essência no artefato imortal, o caldeirão do dragão divino, e trabalharam juntos para criá-la. Até mesmo imortais podem ser eliminados, mas o preço também é terrível. Além disso, é necessário gastar em excesso a sorte da dinastia e a própria vida do monarca. Portanto, normalmente, a grande matriz de proteção nacional de um país só é ativada pelo monarca em momentos de crise de vida ou morte. Naquela época, os demônios invadiram repetidamente, mesmo tendo chegado à cidade Huang. Ku Qingjian nunca ativou a matriz. Inesperadamente, hoje ela está usando essa matriz para lidar com você. Você sorriu levemente, mostrando um interesse divertido. Com que pouca habilidade você acha que pode me destruir junto? Parece que você está muito confiante em seu dragão dourado. Isso é natural. Ku Qingjian sorriu confiantemente. O Imperador Dragão Dourado é gerado pela sorte do país. Quanto mais forte o poder e a sorte do país, mais forte ele se torna. Se você ousar resistir ao Imperador Dragão Dourado, estará cortejando a morte. Bom, então vamos tentar. O canto da sua boca se curvou em um sorriso frio. O Imperador Dragão Dourado também é um dragão, afinal. Vendo você com a ponta da espada na altura das sobrancelhas, Su Lingfu, que estava ao lado, não pôde deixar de ficar atordoado. Mestre, Sênior, esse movimento é certo, e Aoer cerrou os punhos animadamente. É a mesma espada de quando ele matou o dragão demônio da Ascensão. Apenas para ver uma luz branca persistente ao seu redor, fazendo com que suas vestes e cabelos se movessem sem vento. Essa minúscula luz branca, comparada à luz dourada no corpo do Imperador Dragão Dourado, é como um vagalume comparado à lua brilhante. No entanto, no momento em que a luz branca apareceu, o rosto do Imperador Dragão Dourado realmente revelou pavor e emitiu um rugido trêmulo. O que está acontecendo? O Imperador Dragão Dourado está com medo? O rosto de Ku Qingjian mostrou choque, sem entender como essa situação poderia acontecer. Somente depois que a luz branca se reuniu totalmente na ponta da espada você abriu lentamente os olhos, com um sorriso no canto da boca. 9 espadas da eliminação de demônios, segundo estilo. Esta espada se chama Matador de Dragões. As palavras caíram e Yi ficou parada no lugar. Lentamente, ela brandiu a lâmina branca como a neve. Esta lâmina parecia leve e superficial, e não podia ser comparada à ofensiva dominadora e devastadora de agora. Ao ver isso, todos mostraram expressões de dúvida. Daqui, Ku Qingjian já usou seu trunfo, mas você apenas lançou uma espada tão superficial. Isso não é subestimá-la demais? No entanto, no segundo seguinte, as vozes de questionamento em torno de Yi desapareceram instantaneamente. A lâmina não atingiu o Imperador Dragão Dourado no ar, mas voou lentamente para as nuvens e se fundiu com elas.
Depois de absorver este grupo de lâminas, o mar de nuvens brancas no ar mudou lentamente para uma cor vermelha sangue. Uma névoa cor de sangue pairava, causando a Jin Long e Huan um medo profundo, chegando ao ponto de quase perder o controle. As pessoas olhavam para o céu cor de sangue, boquiabertas, e no segundo seguinte, inúmeras armas de espada cor de sangue, como uma chuva torrencial, desceram do céu, envolvendo Jin Long e Huang. Jin Long e Huang soltou gritos de agonia lancinantes. Jin Long e Huang, revide, revide. Ku Qingjian estava cheia de ansiedade, tentando desesperadamente controlar sua mente para fazer Jin Long e Huang revidar. No entanto, sob a devastação das penas de espada cor de sangue, Jin Long e Huang, gravemente ferido, simplesmente se recusou a obedecer suas ordens. Um sorriso surgiu no canto da boca de Ye Jin, enquanto ele lentamente embainhava sua espada. Como se estivesse certo da vitória, sob o olhar chocado de todos. As penas de espada deixaram dezenas de milhares de marcas de espada cor de sangue no corpo de Jin Long e Huang, e o corpo de Jin Long e Huang finalmente sucumbiu ao peso e desmoronou diretamente, explodindo em pedaços. Ku Qingjian também foi atingido pelas penas de espada e, naquele momento, não conseguiu mais injetar a fortuna nacional. Para reviver Jin Long e Huang, e com profundo remorso e má vontade, caiu impotente no ar. Na fronteira da muralha da China do reino de Shu, dentro de um raio de 100 milhas, já estava coberto de cadáveres. O sangue corria como rios, mesmo que Leng Rushuan queimasse seus ossos de vida com a lança de Buda da vida queimada, ao custo de queimar sua vida útil. Matando milhares de bestas demoníacas, ainda era difícil reverter a derrota. Os 2.000 bravos guerreiros de Shu que ele trouxe já haviam sofrido perdas de 70%, restando apenas alguns milhares de pessoas, ainda lutando até a morte. Sua própria vida útil era afinal limitada, e continuar arrastando assim só levaria a uma morte lenta. Leng Rushuan ofegava fracamente, quando de repente seus olhos involuntariamente olharam para o Kui Niu acima. Kui Niu ainda estava nas nuvens, olhando para ele de cima, com um olhar zombeteiro. Como se dissesse, vamos ver quanto tempo você, peixe pequeno, consegue aguentar. Leng Rushuan provou um bocado de ar turvo, apertou o cabo da lança com força, rangeu os dentes e tomou uma decisão. A chance de vitória para esses demônios, dispersos, é pegar o líder primeiro. Com a morte de Kui Niu, os demônios certamente ficariam intimidados e entrariam em colapso. Contanto que Kui Niu possa ser morto, mesmo que ele pague com sua própria vida, valerá a pena. Leng Rushuan tomou sua decisão, fazendo os preparativos para morrer, enfrentando a horda de feras que se aproximava. Ele não se envolveu mais com eles, mas saltou, pisando na cintura de um tigre como um trampolim, saltando diretamente para o céu. Kui Niu, morra! Leng Rushuan soltou um grito histérico, injetando 10 anos de vida neste ataque. Na pele originalmente macia, rugas surgiram, e algumas manchas de cabelo branco apareceram nas têmporas, mas a lança de Buda da vida queimada em sua palma aumentou 100 vezes, transformando-se em uma coluna de fogo de 100 metros de comprimento, queimando o céu, dando tudo de si, para apunhalar o coração de Kui Niu. Todos vocês deveriam cooperar, ataquem. Os soldados do reino de Shu que lutavam banhados em sangue, ao verem o ataque dominador de Leng Rushuan, seus olhos brilharam com esperança. No entanto, no segundo seguinte, o fio de esperança que acabará de surgir em seus olhos, transformou-se em desespero. No momento em que a coluna de fogo estava prestes a atingir, Kui Niu abriu sua boca sangrenta e cuspiu um buraco negro em forma de vórtice. A coluna de fogo que queimava o céu, com seu ímpeto majestoso, no momento em que entrou em contato com o buraco negro, como um touro de barro entrando no mar, desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. O ataque desesperado de Leng Rushuan foi facilmente resolvido por Kui Niu. Como pode ser? A expressão de Leng Rushuan mudou drasticamente, e todo o seu corpo tremeu violentamente. Em um instante, ele ficou tão desesperado quanto a morte. Kui Niu sorriu zombeteiramente e lançou diretamente uma aura demoníaca, fazendo-o voar para longe, caindo pesadamente no chão com um estrondo. Leng Rushuan fez o chão cavar um buraco de 9 pés de profundidade, coberto de sangue, com inúmeras costelas quebradas. Este ataque, ele obviamente já havia tomado a decisão de morrer, mas ele nunca esperava que ele, como a única fachada do reino de ascensão do reino de Shu, sequer ter a esperança tola de morrer junto com Kui Niu. Era uma ilusão.
Estes são os mais aterrorizantes, os 12 reis demônios do reino de ascensão da raça demoníaca. Leng Rushua murmurou para si mesmo, mesmo os especialistas na lista dos 9 domínios podem não ser seus oponentes. 2 soldados correram para dentro do buraco, arriscando suas vidas, e ajudaram Leng Rushua a sair. Assim que eles apareceram no buraco, eles viram uma tempestade furiosa no céu, com trovões e relâmpagos rolando. Aparentemente Kuei-Niu já havia perdido a paciência. Invocando grupos de trovões celestiais, preparando-se para colher diretamente o campo de batalha, Leng Rushuan disse roucamente: "Retirada, general, o que você está dizendo?" O soldado ao lado dele disse atordoado: "Você não disse antes que não tínhamos para onde nos retirar? Você não ouviu?" A expressão de Leng Rushuan era amarga e ela gritou severamente: "Abandone a linha de defesa, evacue a população o máximo possível e retire-se." Sim. Os soldados pegarão os poucos talismãs Liao restantes em suas mãos, todos usados para formar uma parede de fogo para atrasar a ofensiva das principais seitas de feras. Então, retire-se imediatamente da linha de defesa, fuja para a cidade e aproveite todo o tempo. Evacue a população o máximo possível, observando a linha de defesa destruída atrás dela, cheirando o cheiro de sangue no ar. Ouvindo os gritos das vítimas, Leng Rushuan sentiu como se tivesse engolido 1000 facas, com o coração partido. A dor era insuportável. No palácio da grande dinastia Shu, sob a espera ansiosa de Shu Yaoyou, finalmente chegaram notícias militares da linha de frente. Kuei-Niu chegou pessoalmente e a linha de defesa foi perdida. Shu Yao suspirou levemente, sentou-se no trono, com os olhos cheios de dor e desamparo. Eu realmente não esperava que apenas com a minha grande dinastia Shu pudéssemos resistir por tanto tempo. Shu Yao sabia muito bem sobre a força de Kuei-Niu. Um grande demônio desse nível. Mesmo que a dinastia por trás deles quisesse repelir, eles teriam que perder uma camada de pele. E para sua fraca dinastia Shu, a menos que um milagre acontecesse. Se um especialista na lista de que o Shu vier ajudar, caso contrário. Quantas terras serão perdidas e quantos civis morrerão, quase inteiramente dependendo do humor de Kuei-Niu. Este continente tem um total de 9 estados, o continente principal mais próspero e florescente. Os 5 estados de leste, oeste, sul, norte e centro, e nas bordas dos 4 lados, também existe o estado de Tianzhu, estado de Yunnan, estado de Anlin, estado de Fuzan. 4 ilhas no nível de estado. A lista de Kyushu é composta pelos 7 lugares sagrados, reconhecido em conjunto, registrando os 30 maiores especialistas mais poderosos nos 9 estados do mundo. Se sua grande dinastia Shu pudesse recrutar um especialista famoso na lista de Kyushu para lutar, por que eles seriam forçados a tal situação desesperadora hoje? Neste momento, Shu Yao caiu em desespero, perdido e desamparado, em silêncio. Ela não pôde deixar de sentir falta de seu marido e de sua filha novamente. A filha já deve ter crescido, como seu sangue. Juntamente com a linhagem da família Yi, o talento para o cultivo deve estar muito além das pessoas comuns. Como está Yelanga agora? Ele ainda é o mesmo de antes? Ele ainda é tão viciado em álcool? Falando nisso, Dashu tem muitas bebidas boas. Ela deveria gostar. Relembrando sua família, Shu Yao não pôde deixar de mostrar um sorriso feliz. Retornando aos seus pensamentos, Shu Yao respirou fundo. Secretamente determinada, desta vez, ela deve proteger bem tudo o que é dela, proteger bem seu povo e sua família. A espada matadora de dragões de Ye King agora mesmo chocou a todos, até o céu sangrento. Retornou à sua aparência original, e todos ficaram incapazes de se recuperar por um longo tempo. As várias performances de Ye King hoje já os fizeram testemunhar a força do rei Xiaoyao. Mas essa cena ainda deixou todos os presentes sentindo-se inacreditável. A grande matriz de proteção nacional da dinastia Qin investiu 30 anos. A barreira mais forte da sorte nacional, na frente de Ye King, era como tijolos quebrados e telhas podres. Indefeso, os cultivadores de espadas da multidão não puderam deixar de espontaneamente. Ajoelharam-se no chão. A compreensão de Ye King do manejo da espada atingiu um auge. O ponto de acender a imortalidade. No mundo de hoje, pode haver um rei Xiaoyao como este, deixando esses cultivadores de espadas envergonhados. Isso é impossível. Impossível. Lu Qingyan parecia estar mentalmente perturbado pela estimulação, murmurando para si mesmo, como sua força poderia ser tão poderosa a ponto de... Até este momento, Lu Qingyan não podia acreditar. Os fatos que aconteceram diante de seus olhos.
nos últimos 20 anos, em sua cognição. Yi King não era nada além do órfão da família Yi, um bêbado inútil que não conseguia fazer nada direito. Mas hoje, este bêbado que ele menosprezou no passado, mas usou sua força aterrorizante para subverter sua cognição repetidamente. Antes e depois, ele gastou um total de 2 peças, que protegeram a grande dinastia Qi. A matriz milenar de proteção do país realmente se quebrou, e eu não estava me segurando nem um pouco. Até mesmo o mais poderoso selo do Imperador Dragão foi usado, e sob o selo do Imperador Dragão, a grande maioria dos espelhos ascendentes só pode ser apagada obedientemente, mesmo que os 3 ancestrais se unissem. Eles não necessariamente conseguiriam quebrar a matriz, mas Yi King fez isso com apenas uma espada. Vossa Majestade, a Imperatriz, como está? Os pensamentos de Yi King mudaram. Ele ascendeu diretamente no ar, pisando em uma espada voadora, pairando no ar, olhando diretamente para Ku Qingyan cara a cara, com sua força, não importa que métodos você use. Você não pode ser meu oponente. Se você não planeja me reter à força, vou levar minha filha embora. Ku Qingyan respirou fundo, um frio sinistro brilhou em seus olhos. Não. Eu ainda não perdi. Uma humilhação intensa. Raiva e relutância fizeram com que o corpo de Ku Qingyan, que já havia atingido seu limite, soasse o alarme novamente. Ela ignorou tudo e investiu toda a sorte do país que havia unificado no caldeirão da matéria primordial. Neste momento, Ku Qingyan tinha apenas uma crença em seu coração. Mesmo que morresse junto, mesmo que arriscasse seu trono, mesmo que sacrificasse toda a dinastia atmosférica, ela devia matar o homem à sua frente que lhe infligiu humilhação infinita. A cada porção de sorte do país que Ku Qingyan investia, um desastre natural, um terremoto, um tsunami, chuva ácida e meteoritos aconteciam simultaneamente em alguma região da dinastia atmosférica. Dezenas de regiões foram simultaneamente devastadas por desastres naturais, com lamentações por toda parte, e inúmeras mortes e feridos. Mas o preço pago também permitiu que os 9 dragões quase destruídos da matriz de extermínio imortal ressuscitassem mais uma vez. Desta vez, Ku Qingyan não desperdiçou mais energia espiritual desnecessária para manipular a matriz para condensá-la em uma forma de dragão, mas simplesmente usou a mais simples e direta matriz de extermínio. Cada raio de luz dourada que compunha a matriz escondia um espírito assassino sinistro, fazendo as pessoas sentirem um frio na espinha. Vá! Ku Qingyan rugiu histericamente, manipulando toda a matriz para bombardear diretamente Yi King. Diante da ofensiva assassina, Yi King ainda estava calmo e composto, com um sorriso desdenhoso no rosto. Vossa Majestade, a Imperatriz, você realmente é teimosa. Eu não destruí diretamente esta matriz de extermínio imortal dos 9 dragões agora há pouco. Por que queria deixar um pouco de trunfo de proteção para a dinastia atmosférica? Mas, já que você está me forçando tanto, não me culpe por não levar em consideração os velhos tempos. Observe atentamente esta espada, matriz da destruição da era. Os olhos de Yi King se condensaram, e a espada da era Yuan foi brandida casualmente, e outro raio de espada dourada correu para fora como um guepardo rápido. E todos os raios de luz dourada que se aproximavam foram engolidos pelo raio da espada. O caldeirão da matéria primordial flutuando no ar caiu do céu com um estrondo, e o diagrama da matriz ao lado de Ku Qingyan se estilhaçou diretamente. Desta vez, não se transformou mais em fragmentos dourados, mas se transformou diretamente em luz dourada, e se dispersou com o vento. Isso é impossível! Mozentian caiu de joelhos com um baque, horrorizado. A matriz de proteção do país da dinastia atmosférica foi destruída? A matriz de extermínio imortal dos 9 dragões é uma matriz de nível superior construída em conjunto por 9 grandes potências do Reino da Ascensão. Mesmo que seja danificada seriamente, pode ser reparada contando com a sorte do país. Mas neste momento, não há mais vestígios no céu e na terra da aura da matriz de extermínio imortal dos 9 dragões. Este deus guardião que protegeu a dinastia atmosférica por milhares de anos foi destruído por uma espada de Yi King. Ku Qingyan foi novamente gravemente ferida e caiu diretamente do céu em direção ao chão. Isso é impossível, impossível! Ku Qingyan murmurou para si mesma, atordoada e vazia. Todos ao redor observavam esta cena, mas não sentiam nenhuma pena, apenas suspiravam secretamente. Esta batalha está destinada a entrar para os anais da história. Eles testemunharam o renascimento da família Yi. Com um líder tão poderoso, a família Yi certamente será mais forte do que em seu auge. Mas, ao mesmo tempo,
eles também testemunharam a derrota completa de Ku Qingjian. As ações de Ku Qingjian hoje ilustraram perfeitamente o que significa ser teimoso. A teimosia acabou levando a um final trágico de matrizes destruídas e ferimentos graves. Hoje, finalmente testemunhamos a verdadeira força do sênior. Liao Yui não pôde deixar de suspirar. Quando se trata de talento, o sênior pode ser considerado sem precedentes. Inigualável, mesmo os mais poderosos da lista de Kyushu provavelmente não seriam páreo para ele. Su Lingfu elogia a piedade filial. Com a força desse veterano, mesmo que fosse para a província central, certamente seria capaz de conquistar um nome para si. Irmã Lingir, você tem um pai tão bom. Eu realmente te invejo. E Lingir cerra os punhos com força neste momento, tão animada que não consegue falar. Por muito tempo, papai esteve escondendo sua força. Apenas ele sabia. Isso fazia com que Lingir frequentemente ouvisse as pessoas discutirem e zombarem de seu pai. E Lingir deve deixar todo o grande reino de Qi saber que o pai dela é o espadachim mais forte do mundo. E Lingir guardou a espada Xuan Yuan e desceu do céu. Chegando na frente de Ku Qingjian, agora pode acabar, certo? Essa derrota miserável é o suficiente para te convencer, certo? Convencer? Ku Qingjian cospe um bocado de sangue. Um sorriso frio surge no canto de sua boca. Ilusão. E Lingir, a impotente imperatriz de Qi, não se renderá a ninguém. Além disso, até agora, ainda não me arrependo do que fiz com sua família e, mesmo que eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ainda faria o mesmo. O casal ao lado estava com o rosto cheio de desespero, duvidando da vida. Ela desejava tanto que a imperatriz pudesse se render rapidamente e deixar essa praga de Yi Qing partir rapidamente. Desse jeito, pelo menos ela poderia sobreviver. Justamente quando todos pensavam que a batalha havia terminado e a poeira havia baixado, no meio do ar, de repente veio uma risada rouca e desagradável. Ha ha ha! Imperatriz de Qi, este é o resultado de você resolver as coisas sozinha? Não é muito feio? Todos olham para cima. No horizonte, uma nuvem negra flutua de longe. Um velho de aparência feia, parado em cima da nuvem negra, com um rosto cheio de rugas finas. Olha de cima para baixo com desdém. Yi Qing ergueu a cabeça e olhou para o velho, com um ar interessado. Quem é você? Eu sou Ku Hong, o principal ancião da Terra Sagrada de Dalu. O 12º na lista de Kyushu. Ku Hong estava com as mãos atrás das costas, com um ar interessado. Vossa Majestade, agora pode considerar cooperar comigo, certo? Ainda são as mesmas duas condições. Você só precisa escolher uma e eu te ajudarei a matá-lo. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Yao Yui revelou um traço de solenidade. Eu não esperava que esse velho também viesse se intrometer. Su Lingfu perguntou confuso. Mestre, ele é muito forte? O principal especialista da Terra Sagrada de Dalu. O canalha mais notório de toda a província central. Os olhos de Yao Yui estavam cheios de aversão, mas também cheios de apreensão. Em suas mãos, ele detém um dos mais terríveis Qi da Terra Supremo, a bandeira do Imperador Humano. Embora eu esteja muito relutante, mas eu tenho que admitir, toda a Terra Sagrada do Lago Yao